esta noite, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos neste momento colocar diante da tua presença, possa nos auxiliar, nos dando convicção. Glória a Deus. Oramos ao Senhor e pedimos que, por meio do teu Santo Espírito, Senhor, ilumine as nossas mentes, para que possamos aprender muito do que aqui foi tão expor. Colocamos diante de ti as nossas vidas, em nome de Jesus te pedimos, te agradecendo. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão conosco esta noite, inclusive os nossos visitantes. Lagoa Grande temos o pastor Juscelino com alguns irmãos, né? E de Paulo Ramos, aqui uma turma boa, 14, não é? 14 aqui na companhia do pastor Jordan Nils. E nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos e por esse momento que Deus nos oportuniza para essa palestra que eu creio que será de grande importância e relevância para nós que servimos a Deus tão desafiadores como é o ambiente acadêmico hoje, não é? E, ao que nos parece, é um desafio já de muito tempo. A gente pensar, por exemplo, em Daniel, na Babilônia, e foi preparado para conviver diante do rei, com os sábios do reino. Então, em um ambiente tão cheio de pecado como era a Babilônia, né, que se tornou símbolo da falsa religião no contexto apocalíptico, né? Então, o desafio hoje não é menor. O desafio hoje é um desafio tão grande quanto o do profeta Daniel daqueles dias. E talvez, irmãos, o ambiente acadêmico seja um dos ambientes mais desafiadores à fé cristã, né? Eu conversava com o Pablo hoje sobre essa questão dos nossos jovens que estão saindo para os ambientes acadêmicos e a maioria dos nossos jovens, lamentavelmente, não estão preparados para o ambiente universitário. E muitos têm se desviado no próprio ambiente universitário. Então, meus irmãos, uma palestra como a que propomos hoje é uma palestra muitíssimo importante, né? Porque a gente vai transitar aí nesses universos, né? No universo da filosofia e da teologia, e fazer aí essa ponte, essa interação, que com certeza é muito importante. Uma das coisas que eu acho muito, muito interessante é a gente atentar para as 4 classes de conhecimento. Eu acho que isso dá um norte para a gente, de certa forma, entender a vida e se conduzir nesses ambientes do conhecimento. A ideia de que nós temos, em linhas gerais, 4 classes de conhecimento. Conhecimento teológico, que tem como fundamento a palavra de Deus e a fé. Conhecimento filosófico, que é um conhecimento baseado na interrogação, na pergunta, né, que busca o conhecimento, e a filosofia não é, de certa forma, considerada como uma ciência. O conhecimento científico, que é o conhecimento experimental, o conhecimento de laboratório, e o conhecimento empírico, né? Que é esse conhecimento, o conhecimento do dia a dia, o conhecimento prático da pessoa que não teve a oportunidade de uma universidade, mas que ao longo da vida foi adquirindo experiências, e existe pelo menos essas 4 classes de conhecimento.
E aí, meus irmãos, fomos lá em Brasília e o homem me levou lá no gabinete do ministro, conhecemos tudo, um negócio fenomenal. E lá nesse trabalho, nessa visita, eu convidei ele, eu estava indo pregar em Goiânia. E aí eu convidei ele, porque ele é missionário. Eu convidei ele, rapaz, eu estou indo pregar num congresso em Goiânia, bora com a gente. Aí missionário é assim, mas ele botou a mochila nas costas. Aí eu saí, era quinta-feira, sexta-feira. Mochila, eu estou descendo. Eu cheguei, acho que umas 5 horas, 9 da noite ele chegou lá. Passou o final de semana com a gente, participou do congresso, ministrou uma palestra lá, muito boa, por sinal, falando sobre a história dos avivamentos. E aí a gente alinhou essa agenda aqui. Ele estava vindo visitar os pais de Teresina, e ele disse, rapaz, passa por Lago da Pedra, você não pode passar de largo, não. Então, irmãos, o Pablo, eu acredito, assim, pelo que a gente tem conversado, que tem sido uma coisa de Deus, não é uma coisa, assim, natural. Você vê, ele estava fazendo um pós-doutorado em filosofia, é o segundo pós-doutorado em filosofia, o segundo pós-doutorado em filosofia, quando a defensoria, foi pela defensoria, né, o doutorado em direito? O do Rio de Janeiro é uma parceria. É uma parceria com a defensoria, abriu a porta, e ele fazendo um pós-doutorado em filosofia, iniciou um doutorado em direito, e defendeu a tese agora, terça-feira passada, com uma aprovação imediata. Então, ele fechou aí 2 pós-doutorado e um doutorado, né? Então, e outra coisa, ele tem desenvolvido um trabalho de pesquisa muito interessante. Outra coisa que me chamou a atenção foi essa pegada da pesquisa dele, que ele vem trabalhando. Ele vem trabalhando a partir de Kant, ele vai explicar melhor para os irmãos. É uma porta de entrada aí para a filosofia, para o direito, né? E ele vem desenvolvendo trabalhos assim muito importantes nessa área. E ele vem encarando isso como algo, uma oportunidade espiritual, e tem transitado nesse ambiente acadêmico assim, com essa desenvoltura. E aí eu desejei muito ouvi-lo aqui nessa noite, e está aqui esse homem de Deus. Os irmãos estão felizes com a presença dele? Querem recebê-lo na paz do Senhor? Diga amém. Amém. Então, nós queremos saudar todos os irmãos que estão acompanhando aí pela nossa sala online, de vários lugares, né? Está aqui o doutor Pablo, como a gente está apresentando, e a partir de agora a palavra está com ele, e ele estará nos trazendo a palestra. Temos 1h30, não vamos ultrapassar as 9, mas vamos aproveitar bem esse tempo. Se ficar muito puxado, a gente pode dar uma pausazinha para tomar uma água aqui, 5 minutinhos e voltar. Vamos ver como é que vai fluir. Tá. Pablo, qual a oportunidade? Então, 9 horas é que encerra o total. 9 horas. Ou é 9h30? 9 horas. É 9, só para ter o controle. Vai depender, porque às vezes o negócio pega e a gente passa um pouquinho, mas a ideia é terminar 9 horas. Não, certo, para poder condensar mais. Pronto. Já que era 9h30. Pronto. Fique à vontade. Acho que daqui fica bom, né, Gidia, a gravação, né? Boa noite, pessoal, para todo mundo. Eu vou apresentar um pouco dessa questão de filosofia e teologia. E aí, no final, se sobrar um tempo, eu quero contar meu testemunho, como é que eu fui parar nessa história. Ele contou já o final. Contou o final, eu vou contar o começo. Pablo, só fazer aqui um adendo. Sim. Pessoal de casa que estão assistindo a gente, os irmãos, só destacar aqui a presença dos pastores que estão conosco. Está conosco ali o pastor Faustino, também é doutor. Conhece, né? Sim. Bem. Foi a virada ateísta, né? Foi uma grande virada, né, João? O pastor Juscelino, aqui de Lagoa Grande, nosso amigo também, da área acadêmica, pastor Jordanilson, aqui de Paulo Ramos, pastor Zé Maria, que deu uma saidinha. Então, são esses pastores que estão aqui conosco, né? Obrigado. Certo. Inclusive, pessoal, a tese, só abrindo parênteses, a tese que eu defendi no Rio de Janeiro, ela está aqui. Eu não posso deixar entregue, porque eu vou fazer algumas alterações formais, mas eu vou usar no início, depois eu deixo passar ligeiro, só para quem quiser dar uma folheada. Pronto. Aí eu recomendo olhar mais o sumário, que está bem aqui na página 12 e 13. E tem uma folha aqui marcando uma página, aí essa ninguém tira, porque é um substrato aqui da aula. É a página 189.
Aí, mais para o final, se der tempo, eu conto um pouquinho de testemunho, como é que eu fui parar nessa confusão toda aí, porque eu nunca premeditei nada disso. Questão de filosofia e teologia primeiro. Tem várias maneiras de conceituar, de contar a história, mas, basicamente, o que a teologia busca responder? Aqui a maioria já é obreiro, já tem base teológica, né? A maioria. E são alunos, a maioria aqui são alunos Da teologia do curso de teologia do Cefont. Já é gente, assim, 2, 3 anos já, né? De curso de teologia. Alguns sim, outros não. Outros estão aí com poucos meses. Se a gente olhar o que a teologia busca responder, as perguntas assim mais fundamentais. Quem é Deus? Quem sou eu diante de Deus? Como é que eu devo pensar diante de Deus? Como é que eu devo pensar em agir com o próximo? E é como tratar o outro. Então, quem sou eu e para mim mesmo? Como é que eu devo pensar sobre mim, sobre Deus, sobre o meu próximo e sobre as situações da vida? A teologia vai tentar dar essas respostas de maneira bem organizada, sistemática. E a filosofia, ela não é distante da teologia, porque a filosofia também faz essas perguntas. Quem sou eu? O que é verdade? Como é que eu devo tratar o outro? O que é certo, o que é errado? O que eu posso saber, o que eu não posso saber? O que eu posso atingir ou não? Pastor Serlando, lá do Promício, né? É filósofo. Que ele é filósofo. É. Aí com ele eu pego mais pesado aqui. Então, essas perguntas que a teologia faz, se a gente for olhar direito, a filosofia também faz. Quem sou eu? O que eu posso aprender ou não? Qual é a minha essência? Como eu devo tratar o outro? O que é certo, errado, justo, injusto? E a teologia tem essas respostas. E já existiu esse debate sobre teologia e filosofia, se elas podem se conectar ou não. Já existiu no passado esse questionamento. Exemplo, isso aqui eu usei na tese, é que vou falar muito por alto. Por exemplo, já no século I da era cristã, tem um autor chamado Justino, o Marte. Ele é do ano 100 a 165 depois de Cristo. Ele se preocupou, só para vocês terem ideia, já tinha filosofia grega, né, a Grécia ali do período antigo, e ele tinha interesse em explorar os paralelos entre o cristianismo e o platonismo. O platonismo é a filosofia grega de Platão. E aí ele usava um conceito lá de logos espermático. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso. Ele tinha uma concepção seguinte: o logos é a sabedoria que Deus deu para o ser humano, e essa sabedoria, isso é a concepção do Justino, específico. Ele diz assim: essa sabedoria que Deus deu para o ser humano, ele é espermático porque ele está como sementes espalhadas por toda a humanidade. E aí ele vai dizer assim, até os filósofos que não conheceram a Bíblia, eles podem conhecer pequenos aspectos da verdade, porque Deus deu a sabedoria ao ser humano, que não foi dada aos animais, e mesmo sem a Bíblia, o ser humano chega em algumas porções das verdades sobre Deus, sobre o que é a verdade, sobre o que não é. E aí ele vai dizer assim, por exemplo, a filosofia grega, que não teve contato com a Bíblia, ela poderia, de alguma forma, atingir pedaços do que é Deus. Exemplo, o Platão, eu vou dar exemplos muito grosseiros. O Platão acreditava que existe algo eterno e se contrapõe àquilo que é passageiro. Então, é uma noção de eternidade, embora de maneira muito vaga, mas a Bíblia fala de Deus que é eterno também. Só que ele vai dizer assim, como eles não tinham acesso à Bíblia, eles não tinham a profundidade do entendimento, porque a profundidade vem da revelação, a palavra de Deus que expressa o que é relevante a gente saber. Então, o Justino, ele já dizia isso, que essa sabedoria é espalhada e a filosofia laica, secularizada, o pecado de Deus, consegue ter acesso a pedaços da verdade, mas não a ela toda, porque o acesso completo precisa da revelação. Estão vendo como é interessante? No século I, já tem alguém falando isso, que teologia e filosofia têm uma interação, diferente de hoje, porque para nós hoje é dado como se as duas não se comunicassem. Outro autor é o Clemente de Alexandria, que já é mais ou menos de 100 a 150 anos depois do Justino. Na época, a cidade de Alexandria, lá no Egito, era um centro de estudo de Platão. A influência de Platão foi muito forte até hoje. E aí, olha como é que o Clemente, um dos pais da igreja, dizia: Deus deu a filosofia para os gregos, foi como um caminho de preparação para a vinda de Cristo. Ele fez um raciocínio da seguinte forma: do jeito que o judeu recebeu a lei de Moisés para preparar a vinda de Cristo como cumprimento da lei,
O Clemente já dizia assim, a filosofia para os gregos veio para preparar conceitos de eternidade, de verdade, de imortalidade, conceitos que entram em perguntas mais profundas do ser humano, para quando viesse a escritura, viesse os apóstolos e pregassem, eles já tinham concepções que ajudariam a entender aquilo melhor. Então, ele também está argumentando aqui que tem uma ligação. E a gente está aqui no século II, da era cristã. Só que também teve gente no próprio cristianismo que rejeitou essa interação entre teologia e filosofia. Um dos que é contra é o Tarciano, do segundo século da era cristã. Ele é discípulo do Justino, que eu falei aqui. Ele dizia que a filosofia era inferior e muito distante das premissas bíblicas, e por isso que ela não era válida. Então, para ele, filosofia e teologia tinha que se afastar. Outro autor que foi contra essa aproximação foi o Tertuliano. Tertuliano já é do século II para o III da era cristã. Ele era um advogado romano que se converteu. Lembrando que o Império Romano, naquele tempo, perseguia cristãos no início. Vocês conhecem a história. O Constantino se converte ao cristianismo, e dali adiante o cristianismo deixa de ser uma seita ilegal e passa a ser algo tolerado pelo Estado. E no futuro, ele passa a ser uma religião oficial do Estado. O Tertuliano, ele dizia que não tinha essa comunicação entre filosofia e teologia, eram dois muito diferentes. Tem até uma frase famosa dele, que diz assim, o que tem Atenas e Jerusalém? Que Atenas era o centro da filosofia grega. Já ouviu falar essa frase? O que tem a ver Atenas com Jerusalém? E Jerusalém é a base da revelação bíblica, né? Porque ali na tribo de Judá foi onde teve muita revelação da Escritura. Então ele vai dizer assim, olha, uma casa é pagã, a Atenas, enquanto que Jerusalém é a casa da revelação divina. Como uma é voltada para a filosofia humana, ele vai dizer, vai sair muita heresia daquilo ali. E a outra, que tem a revelação divina, é que vai ter acesso às verdades. E aí ele é contra essa aproximação. Então, para ele, por exemplo, como ele achava que a filosofia era muito impregnada, contaminada, não valeria a pena o cristão beber de filosofia, porque a filosofia seria algo só para se afastar de Deus e das verdades. Isso século III. Tem outro fator também que ajudou a ter uma recusa dos cristãos antigos em aceitar a filosofia, que é o seguinte, a filosofia grega, ela foi assimilada pelo Império Romano. A cultura romana, ela foi uma importação da cultura grega. E como o Império Romano perseguia cristãos, a maioria dos cristãos do século II, III, IV, eles viam tudo que estava associado ao Império Romano como opressor. Então, como a filosofia grega estava no pacote da cultura romana, eles entendiam assim, não, nós somos perseguidos. E os romanos são os perseguidores. E eles carregam a cultura da filosofia grega. Se eu aceitar a filosofia grega, é como se fosse um ato de traição. Eu estou aceitando o opressor que está tentando me esmagar para tentar moldar meu conhecimento. Então, houve muita resistência, porque tinha essa associação da cultura romana com a filosofia grega, com a opressão sobre os cristãos. Só que, quando a perseguição aos cristãos passou, aí avançou ali de 1 a 2 séculos, aquela mágoa contra o Império Romano diminuiu, começou a ter uma abertura de novo a se aproximar a teologia cristã da filosofia grega. E alguém que foi muito relevante para isso foi o Agostinho. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de Agostinho. Ele foi relevante na história da humanidade. O Agostinho é nascido no ano 354 e falecido em 430. Ele tem um argumento muito interessante, que é o seguinte, está no livro A Doutrina Cristã dele. Agostinho, outro detalhe, Agostinho ele não se converteu de imediato. Ele tinha uma mãe, que é a Mônica, que é chamada na cultura romana de Santa Mônica, e ela orava por ele diariamente, passou a vida orando por ele, mas ele era resistente, muito resistente. Teve uma hora lá que ele começou a entender que a verdade bíblica era superior, mas ele dizia assim, eu quero isso aqui, mas não agora, eu quero depois. Isso aqui é muito perigoso. É como aquele jovem que Deus está chamando, e não, deixa eu aproveitar aqui a juventude, aí lá depois eu me rendo, aí depois vem a fisgada do adversário. Ele correu esse risco, mas ele se converteu na maturidade, né? E ele escrevia muito.
combatendo as heresias e combatendo também outras heresias que estavam tentando entrar no meio cristão e filosofias que ele achava totalmente sem base bíblica, como o maniqueísmo. Mas ele tem uma figura interessante, que é o seguinte, ele disse assim, ó, quando o povo hebreu estava no Egito, escravo, e Deus mandou Moisés, mandou as pragas, eles não conseguiram sair milagrosamente, porque Deus mandou as pragas, eles fugiram do mar, e Deus mandou lá na passagem que aquela riqueza do Egito tinha sido furtada dos hebreus pelo trabalho de escravo, fosse devolvida. E quando vocês lerem lá na passagem, tem isso, ó, vocês não só vão sair do Egito, como vocês vão pedir os objetos para o povo egípcio, e eles vão entregar. E o povo egípcio estava tão desesperado para se livrar deles, por causa das pragas, que eles já estavam entregando e empurrando, vão-se embora, porque o negócio aqui já tá arrasado. Aí ele disse assim, ó, aquelas riquezas que estavam na mão do egípcio, ela era dos hebreus, e os egípcios se apropriaram por uma exploração, e quando eles saíram do Egito, eles se reapropriaram do que já era deles, para fazer um uso melhor. Ele faz essa analogia daquele ouro e da prata tirada do Egito, que o povo carregou consigo, ele faz analogia disso com o conhecimento da filosofia. Ele vai dizer assim, ó, a sabedoria plena está em Deus, ele derramou a sabedoria dos homens, e a filosofia grega se apropriou de verdades parciais sobre Deus. Só que não fez um uso pleno, porque eles não têm um conhecimento da revelação. Mas eles pegam pedaços da verdade. E aí, quando... Isso é Agostinho argumentando. Quando a teologia cristã usa a filosofia, é como se ela resgatasse o conhecimento e a sabedoria que é, na verdade, dos cristãos, que tem a revelação, e faz um uso melhor do que os pagãos que estão só na filosofia grega secularizada. Está dando para entender? Tá, né? A analogia que ele faz. Só uma perguntinha. Uma caixinha de som com microfone melhoraria aqui, porque está um ruídozinho lá de fora, ou dá para levar assim? Dá para levar? Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Tá bom. Então, beleza, Paulo. Certo. E essa figura aqui dá para entender, né? Da apropriação do conhecimento grego. Então, ele está dizendo isso, ó. Esse conhecimento que a filosofia grega gera, paganizada, na verdade, ele é cristão, e quando o cristão se apropria da filosofia, ele está só dando um uso correto e aperfeiçoado. Não é uma aceitação indiscriminada. Aqui ele coloca uma atenção. Eu tenho que refinar. O que está sendo gerado na cultura pagã, eu não trago, incorporo automaticamente, não. Eu tenho que fazer uma refiltragem à luz da Bíblia, à luz dos dogmas cristãos. Refino, tiro o que não serve, refino, e aquilo dali eu vou incorporar no repertório do conhecimento. Então, quando Agostinho tomou essa posição, no século IV para o século V, passou a prevalecer no meio cristão essa abertura da teologia para a filosofia. Porque vocês viram, tinha autores no início que eram a favor da aproximação, depois vieram outros que eram contrários, e o Agostinho sugeriu a reaproximação, e a igreja da época aceitou. Inclusive, o Agostinho é um apologeta também. Vocês sabem o que é apologeta? Apologética é se fazer defesa de alguma coisa. E a apologética cristã é a defesa da fé cristã diante de um contexto, de uma racionalidade ou de uma cultura que se proclama contra as verdades bíblicas. O Agostinho foi um dos apologetas da igreja. Ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. Quem tiver oportunidade, tempo, eu fui muito curioso, procura ler esse livro. Eu não tive tempo, eu queria muito ler, mas eu fazia o doutorado junto com o pós-doutorado de trabalho. Ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. Quando vocês botarem na internet Cidade de Deus, vai aparecer um filme lá do Rio de Janeiro. Mas aí, cheio de bala. Vocês botam lá Agostinho, que aí ele vai filtrar para o livro do Agostinho. Esse livro, Cidade de Deus, é um dos clássicos da apologética cristã, porque era o seguinte, na época existia uma acusação de que a culpa do fim do Império Romano foram os cristãos, e era uma visão negativa. Queriam botar a culpa nos cristãos do fim de um império que humanamente era considerado glorioso. E o Agostinho escreveu contra essa acusação falsa, nesse livro. E é um dos clássicos da literatura mundial, inclusive. Tem também o livro Confissões dele, esse já é mais conhecido, acha em qualquer livraria. As Confissões é ele contando a história de conversão dele. Ele conta desde menino, e como é que foi a conversão, e conta a maturidade da vida dele. É um livro mais simples de se ler, de Confissões. O da Cidade de Deus já é mais denso. Mas fica aí essa dica aí para quem for mais curioso. Inclusive, ele diz lá no livro das Confissões que, quando ele era pequeno, a questão do pecado no ser humano, ele diz que
A mãe dele criava ele não passava fome, mas ele tinha vontade de roubar goiaba do pé do vizinho. Só para ter a satisfação de roubar a goiaba do vizinho. Mas a mãe dele alimentava ele direito. Aí ele já está mostrando o pecado. A criança, sendo sustentada, ela ainda tem o instinto de querer tomar a goiaba do vizinho, que é errado, é se apropriado que é do outro. E ele também diz lá, entre outras coisas, que aprendeu a manipular os adultos chorando quando é criança. Porque criança gosta de manipular quando é muito pequeno. Aí ele descobriu lá que os adultos se deixavam manipular por chorar. Aí ele está mostrando, até a criança tem pecado. Né? Ele está argumentando isso aí. Então, ó, o Agostinho foi importante para que a filosofia fosse bem vista pela teologia, refiltrada, aplicando o filtro cristão para poder ser reaplicada. Então, isso foi considerado uma ferramenta de muito aprendizado da cultura ocidental, porque por séculos, o que a filosofia foi gerando, e a teologia também foi gerando, foi tendo um intercâmbio ali favorável. Inclusive, um autor anglicano, que eu usei aqui, ele disse que foi um dos melhores exemplos de intercâmbio cultural na história da humanidade. O termo que ele usou foi esse. Aí outros autores também puxam essa concordância. E um autor que foi muito importante em juntar a teologia e filosofia de maneira sistema foi o São Tomás de Aquino. Já devem ter ouvido falar também, que já é do século XII. O São Tomás de Aquino, ele era cristão romano, católico romano, só que ele era também muito fã da filosofia de Aristóteles. Então ele tentou trazer a filosofia de Aristóteles, que é grega, com a filosofia do Agostinho, que é cristão, com a Bíblia. Ele tentou fazer uma mistura da filosofia e teologia aristotélica, agostiniana e a parte bíblica. E ele foi um dos maiores filósofos da história da humanidade. Ele é do século XII a XIII, o auge dele. E ele juntou as duas, teologia e filosofia. Não que uma se reduza à outra, mas é como se fosse dois campos do saber que eu junto para potencializar o conhecimento humano. É razão na filosofia e revelação na parte da teologia. Então, ele mistura filosofia grega, predominantemente aristotélica, com um pouco de platonismo lá do Agostinho, com conceitos do apóstolo Paulo, questões da Bíblia. E ele foi adotado como a doutrina oficial da Igreja Romana. Ele é doutrinador oficial até hoje, né, no contexto romano, da Igreja Católica Romana. E outro detalhe curioso, na Idade Média, porque ele é a Idade Média, a gente está com ele aqui no século XII. Na Idade Média, antes dessa modernidade de 300 anos para cá, a teologia ela tinha uma primazia no conhecimento humano. Algumas universidades fundadas naquele tempo, se o campus da universidade foi essa mesa, bem no centro era o prédio de teologia. Já ouviu falar isso? O centro da universidade era o curso de teologia, o departamento de teologia, porque eles entendiam que a teologia que era a base sobre Deus e sobre como tratar o outro, ela é a base de tudo. Então, a teologia era o curso central, aí o segundo mais importante era a filosofia, porque filosofia e teologia interagem, mas eles colocavam a teologia como superior, porque tinha a revelação divina, e a filosofia era despida da revelação divina. Então, em primeiro lugar, teologia, em segundo, filosofia, no campus. Aí, na periferia do campus, é que ficavam os outros cursos de humanas, o que mostrava que a teologia tinha um respaldo muito elevado nesse contexto medieval. Né? E isso tem muita contribuição do Tomás de Aquino. Só que veio um período da humanidade que é a passagem do mundo medieval para o mundo moderno, que começou a ter um humanismo muito forte, uma virada antropocêntrica, passou a ser voltado para o próprio homem, e na filosofia e no mundo das ideias e da cultura foi um movimento chamado iluminismo. Já ouviu falar em iluminismo? A gente ouve isso no tempo da escola. E quem vai para a área de humanas, ali por filosofia ou história, também tem contato com isso. Ali por volta do século XVII e XVIII, veio o iluminismo, o nome era iluminismo porque eles chamavam o período anterior de trevas, e que agora era a época das luzes, da iluminação. Por isso que chamavam de iluminismo ou esclarecimento. E o iluminismo, ele não foi um autor isolado, ele foi uma sequência de autores que iam raciocinando em linhas parecidas e ia construindo ali uma cosmovisão que era todo o tempo resistente a essa interação a favor da teologia. Eles começaram a ver a teologia como algo ruim,
Aí quiseram purificar a filosofia, distanciando a filosofia da teologia, da religiosidade. Algum som? Ah, tá, normal. Aí eles começaram a querer desligar a sabedoria humana da revelação bíblica, de Deus. São vários autores que colaboram para esse movimento. Eu vou passar aqui a tese para quem quiser olhar rapidamente e ver o sumário. Viu? Mas eu tenho que recolher no final, porque ainda vou alterar aí, quem tiver curiosidade. Agora aqui está com alto rigor acadêmico, viu? Aqui não está mastigadinho como eu estou falando, não. Mas é porque aí é uma exigência de banca de doutorado, aí tem que ser rigor acadêmico, ABNT, citações, tal. Tem a bibliografia atrás, para quem tiver interesse também. Futuramente, daqui uns 2, 3 meses, vai estar disponível no site lá da Federal do Rio de Janeiro. É porque a gente tem que fazer um depósito e um protocolo para seguir. Aí ela fica disponível. Só que, além da tese, eu já tenho mais 200 páginas extras escritas que vou juntar com a tese para fazer ser um livro de apologética, para publicar ainda esse ano, se for possível. Esse leva mais tempo, porque primeiro eu tenho que vencer a burocracia, né, lá da universidade. Aí depois eu incorporo o texto extra, que é mais 200 páginas, que aprofunda esse debate. Aí eu transformo no livro de apologética. Aí vocês vão dizer que o Promif gerou livro. É fruto de Promif, né? Não deixa de ser. Aí, o iluminismo, ele tem... Eu tenho que falar de maneira muito geral, porque é um assunto muito vasto, mas em cada país ele teve um contorno diferente. Por exemplo, na Inglaterra, ele foi o menos agressivo à fé. Foi o iluminismo do mundo inglês e escocês ali. Porque lá eles ainda acreditavam em Deus, só que eles queriam que a razão que fosse o agente para ajudar a descobrir as verdades, sem depender tanto de Deus. Mas eles não tiravam Deus do foco. Deus estava presente no foto. A versão francesa foi a pior de todas, porque a versão francesa foi contrária a qualquer elemento de religiosidade. E tinha um motivo para isso, por causa do regime do absolutismo que aconteceu na França. Lá o rei, os nobres e o clero, eles tinham poderes de tudo e o povo não tinha direito a nada. E aquilo dali gerou muito abuso, porque a igreja, naquele contexto, ela era só um braço do poder político. E aí o povo era massacrado, miséria social em todos os sentidos. E ficou na cultura francesa aquela questão, tudo que diz respeito à religiosidade faz mal para o ser humano. E isso reflete no iluminismo, porque os autores do iluminismo da França, eles são contra qualquer religiosidade. O Rousseau, lá na França a gente tem ali o Voltaire, tem o Rousseau, que são assim destaques, que fazem um rompimento com alguns dogmas do cristianismo. Exemplo, o Rousseau, ele tem uma premissa que a natureza humana é boa. Já viram uma frase assim, o homem nasce bom e a sociedade que corrompe? É uma maneira de resumir o pensamento do Rousseau. Ele diz assim, o ser humano é bonzinho, ele não quer fazer mal para ninguém. Ele é gente boa. Aí quando vai viver com os outros, aí é que todo mundo se corrompe. Aí a coisa para de prestar. E aí ele tem essa premissa, que a natureza humana não é ruim. Porque a Bíblia, ela diz assim, todos pecaram, estão destituídos da graça. Então todo mundo precisa do socorro de Deus, da graça divina, do agente do Espírito Santo. Mas lá no Rousseau ele diz assim, não, a natureza humana é boa. Quando ele diz que a natureza humana é boa, isso aqui já é uma maneira de dizer assim, se eu sou bom, eu não preciso buscar melhorar, eu não preciso buscar Deus. Estão entendendo aqui a sutileza? Ele constrói um argumento de um pedaço, mas isso vai ter desdobramento, vai ter consequência. E o outro era o Voltaire, lá na França. Já ouviu falar de Voltaire também. O Voltaire detestava tudo que dizia respeito à religião, sacerdote, Bíblia, Deus, ele detestava. Ele até dizia que tinha que, eu não lembro agora a frase com exatidão, mas ele dizia que tinha que enforcar lá. Tinha um negócio de enforcar lá os sacerdotes com as tripas de não sei quem, que era para não ter nada de religiosidade. Inclusive, Voltaire tem um detalhe curioso. Ele disse assim, agora que a razão é que descobre tudo, o homem não está mais preso na Bíblia, em Deus, em pecado, tem mais nada disso. Aí ele profetizou, né, entre aspas, ele disse que a Bíblia ia deixar de ser lida em tantas décadas. Ele fez essa projeção. Daqui tantas décadas,
A Bíblia vai deixar de existir, porque ninguém mais vai querer ler, porque agora é o iluminismo, é a razão, e ninguém vai mais querer saber disso. Vai cair no esquecimento. Aí sabe o que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu, né? Porque ele não é imortal. E depois que ele morreu, o que aconteceu na casa dele? Alguém sabe? Já viram essa... Décadas depois que ele morreu, a Sociedade Bíblica comprou a casa dele e transformou no ponto de distribuição de Bíblia. Entendeu bem? Aí pegou o prazo que ele disse, rompeu, e a casa dele virou um ponto de distribuição de Bíblia, décadas depois dele morrer. É interessante essas coisas, né? Porque com Deus não se brinca. Então, o pessoal da França era muito contra Deus. O Rousseau dizia que a natureza humana era boa. O Voltaire dizia que nada da religiosidade, aí está incluso a Bíblia, está incluso Deus, deve ser levado em consideração. E na Alemanha, foi o contexto da racionalidade. O povo alemão é muito racional, é muito sistemático. Isso ainda hoje tem consequência a maneira alemã de escrever, tem muito desse resquício ainda. E lá foi o Kant, que é esse autor específico que eu uso aqui na tese. Depois eu vou explicar o porquê, né? Eu não estou falando nem da tese aqui, eu estou dando uma geral para situar vocês no debate. Depois eu explico qual foi a estratégia da tese. O Kant é a questão de a razão humana pode construir tudo. Kant foi muito ousado nisso. No iluminismo, eles tiram Deus do centro, não é mais Deus que orienta o agir humano, é a razão humana, por ela própria, que vai construir o que o ser humano precisa para viver, inclusive o que é certo e errado. Aí daí vocês já imaginam dizer que o homem não precisa de Deus, e o homem por ele mesmo vai dizer tudo que é certo e errado e vai resolver os problemas da humanidade. Pela Bíblia, qual é o resultado disso aí? É uma tragédia, né? É uma Babilônia da vida. Não vai dar certo. O homem sem Deus, ele tem um coração obstinado, rebelde. E no caso do Kant, ele dá uma formulação filosófica muito robusta para o projeto da razão ser a base da construção do que é certo ou errado para o ser humano. E ele foi muito ousado nesse projeto. É nessa parte que eu entro na tese. A porta de entrada minha na universidade foi o Kant. Depois eu explico melhor o que ele fez. Mas ó, o combo do iluminismo. O Rousseau diz que a natureza humana é boa, não é ruim. Então, tira a necessidade de Deus, do Espírito Santo, de buscar orientação bíblica, pastoral. O Voltaire não aceita nada de religiosidade, não aceita a Bíblia, não aceita Deus, não aceita a igreja. O Kant acredita que a razão pode construir por ela própria o que é importante. O David Hume, que é outro também da época, ele diz que não existe o princípio da causalidade, não existe causa e efeito. E isso também é uma afronta ao que está na Bíblia, porque existem sim causas e efeitos, consequências. E o Diderot, que é outro também do contexto iluminista, é um que acreditava que a razão era tão capaz de tudo que fundou o projeto da enciclopédia. Lembra da enciclopédia? Que hoje em dia não se usa mais física, porque a internet tem tudo, mas eu ainda alcancei, quando era pequena, a enciclopédia física. Ele ordena tudo que é importante, de A a Z. Alguém conheceu isso aqui? Enciclopédia impressa. É bom, não, e era bom, porque ele falava de tudo. Os assuntos de biologia, astronomia, assuntos gerais de ser humano, ele organiza em ordem alfabética, é como se fosse, eu quero saber sobre qualquer coisa, de tudo, vou lá e tenho acesso. O Diderot foi um dos idealizadores do projeto da enciclopédia, de dizer assim, ó, a razão humana é tão competente para tudo, sem Deus, que ela sozinha pode construir tudo. E a enciclopédia é uma manifestação visível desse empreendimento. Então, vocês estão vendo o combo. Deus não precisa mais de Deus, o raciocínio dos iluministas. Não precisa mais de Bíblia para orientar, o ser humano é bom. E aí, qual é o resultado disso? É botar Deus fora do debate. Vai começando a construir filosofia moral sem Deus, sem Bíblia, sem revelação. E aí, cada um vai ter suas próprias ideias. Inclusive, uma das críticas que faz é o seguinte: se essa razão humana é tão boa, por que cada um deles pensava um pouco diferente? Nenhum deles pensou totalmente igual. Aí já é uma crítica que o pessoal hoje faz. Se esse povo era tão esclarecido, por que eles mesmos entre si não entravam em consenso de qual era a melhor teoria moral? Porque eles mesmos se dividiam, tinham as controvérsias. E aí essa divisão foi feita no iluminismo, só que ela tem consequência até hoje. Porque o debate, a maneira até como um jornal apresenta as notícias,
Se vocês prestarem atenção, é como se aquele espírito do iluminismo, ele está ali presente. Se alguém é questionado por uma questão de fé, e a imprensa vai falar sobre isso, a imprensa fala de uma maneira que é como se questões de fé não podem ser alegadas publicamente. Ela coloca assim, qualquer outra coisa pode ser publicamente lançado para fundamentar, mas questões de fé não, é como se fosse assim. Pode tudo menos a fé. Isso aí é um eco do iluminismo, lá de 1800 e tanto. E na cultura do nosso tempo, isso está tão enraizado que é dado até como chique a pessoa falar desse jeito, mas na verdade a pessoa está sendo serva de uma decisão de algumas pessoas lá do século XVIII. Já tem até uma crítica, porque na própria filosofia do século XX para o XXI, começou a vir uma crítica de que essa razão humana que o iluminismo defendia como muito potente para fazer aquilo que era bom, não era tão forte assim, não era tão robusto. O ser humano é muito falho, tem muita limitação. Então o próprio iluminismo caiu um pouco em descrédito na filosofia do século XXI. E essa secularização, que a gente fala do secularismo, o secularismo é uma doutrina que vai dizer que tudo que é construído de relevante para o ser humano não é para considerar as coisas de Deus, não é para considerar a Bíblia, nada disso, tem que deixar fora. E isso está presente no nosso tempo. Acho que todo mundo aqui já viu alguma situação que a liberdade religiosa ela está meio que aos poucos sendo tolhida. Não se pode argumentar usando a fé, mas se for para usar qualquer outra coisa, que também é uma crença em outra coisa que não é o Deus da Bíblia, pode. E isso é muito... Por isso que a importância da apologética é porque quando a gente está num contexto secular, como o nosso tempo ainda está, as vozes predominantes da cultura, elas são contrárias à fé, são contrárias à Bíblia, contrárias a Deus. É importante ter aqueles que Deus levante para poder trazer as considerações de que a fé é sim importante, é válida e deve ser apresentada. Os apologetas foram pessoas que Deus usou ao longo dos séculos, não é só do nosso tempo, isso já tinha. Esses pais da igreja que eu mencionei, eles também eram apologetas, eles já falavam em prol da fé cristã, esses que mencionei aqui, até Tertuliano, Justino, Clemente, eles tentavam dialogar com a cultura da época para poder apresentar que o cristianismo é sim uma crença válida, tem que ser respeitada, não pode ser violentado, como estão tentando fazer. Já houve tempos outros e a liberdade religiosa foi violentada, depois foi restaurada, mas hoje ela está sendo atacada de novo. Nos países europeus, o secularismo é mais forte do que aqui, e lá já é comum a gente ver pastor ser proibido de pregar, pastor ser preso porque está pregando, não pode pregar e evangelizar no meio da rua. O negócio lá está mais sério. E a tendência é esse tipo de coisa chegar aos poucos aqui. Então, é importante ter os apologetas para poder ser uma voz contrária a essa cultura que está empurrando o secularismo, como se o secularismo fosse neutro, e não é. O secularismo já é uma tomada de decisão. Deixa eu ver aqui o tempo, para puxar mais um pouquinho. Essa primeira parte é um geral, né, dessa separação de filosofia e teologia. Um autor que eu usei aqui na tese, e ele é bem interessante, para mostrar como é que a filosofia se corrompe, ele parte da própria Bíblia. Aqui já seria um outro tópico. Ele diz o seguinte, quando é que, como a filosofia é a resposta sobre o que o homem pode conhecer, o que o homem é, e como ele deve agir, como ele deve se comportar, qual seria o primeiro momento da história da humanidade que o ser humano tomou essas decisões de jeito errado? Alguém quer arriscar? O ser humano, quando foi que decidiu errado sobre essas questões? Aí um autor que eu levantei aqui, alguém vai dizer? O autor que é um autor calvinista, o nome dele é John Freire. Muito bom, inclusive. Ele diz assim, foi quando a serpente chegou para Adão e Eva e falou do fruto proibido lá, e podia. Mas pensaram, né? Todo mundo pensou no fruto lá, né? Qual perspectiva? Mas da perspectiva filosófica mesmo. Isso aí é um autor da filosofia. Ele é da linha calvinista. Cortelis Vantilo. Aí na versão atual é o John Freire, que ele aparece aí na minha bibliografia. Ele disse assim,
Ele pega a Bíblia e faz a divisão das árvores da filosofia. Olha como é interessante isso aqui. Ele diz assim, quando Deus criou as árvores, aí disse assim, ó, o homem pode comer de tudo, menos desse tipo bem aqui. Vocês lembram, né? Tem um tipo lá de árvore que o fruto era vedado o homem consumir, porque Deus não deixou. Até o princípio do dízimo está ali, né? Tem uma parte do que Deus entrega que não pode tocar. Tem que ser mantido separado para Deus, consagrado. Então, aí começou aquele diálogo da serpente com um ser humano. Não era para estar conversando com a serpente. Já foi um erro, né? Assim, deixou ficar falando quem não tinha legitimidade para falar, para botar pensamento contrário. E é assim, né? O ser humano está aqui, aí vem um adversário e fica semeando. Não, mas não é bem assim, não. Começa a tentar relativizar o que Deus disse. Aí, a Eva, quando a serpente chegou e disse assim, porque a serpente mudou a maneira que Deus falou. Deus disse assim, vocês podem comer de tudo, menos desse tipo. A fórmula de Deus era mais ou menos assim. Quando a serpente chegou, ela disse assim, foi assim que Deus disse, não pode comer de tudo? Ele não está dizendo a mesma coisa, porque da maneira que Deus falou é assim, no geral pode, exceto uma parte. Mas do jeito que a serpente botou, foi assim, não pode tudo. Parece que Deus está mais negando do que dando. Aí quando a Eva responde, aí depois vocês procuram na passagem, porque a passagem, aquelas traduções mais rigorosas, aí a serpente, a Eva responde assim, não, a gente pode comer de tudo, menos da árvore que está no centro do jardim. Só que a Eva, quando falou a árvore no centro do jardim, não era a árvore proibida. Ela falou que era a árvore do centro do jardim que não podia comer, porque no pensamento dela, ela já tinha decidido cobiçar aquela árvore. Porque a árvore que estava no centro não era a árvore proibida. Mas quando a Eva respondeu e disse que aqui não podia, era no centro, na verdade era no centro do pensamento dela, porque ela já estava focando no que era proibido ali. Então ali já é o adversário botando dúvida no que Deus falou. E aí chegou e disse, não vai acontecer, relativizou o que Deus disse, e ainda falou assim, vocês vão ser como Deus, e vai conhecer mais as coisas, vai conhecer o bem e o mal, vai conhecer tudo como Deus conhece, vai ser como Deus, tal. E aí no final eles optaram por fazer aquilo. Como é que a gente vê a corrupção das 3 áreas da filosofia aqui, no argumento desse autor? Tem 3 áreas principais na filosofia. Uma é a ontologia, que é o estudo do ser, da essência, o que é, o que não é, o ser das coisas. O outro é a parte da epistemologia, que é a questão do conhecimento. O que o ser humano pode conhecer ou não, quais são os limites válidos do conhecimento, o que é conhecimento legítimo, não legítimo. E a outra é a parte da axiologia, que são os valores, que na prática da gente é o que é certo fazer ou o que é errado fazer. Quando Deus criou o Éden, e não tinha acontecido ainda a queda, as 3 áreas que a filosofia se debruça, que é a ontologia, epistemologia e axiologia, estava bem definido por Deus. A ontologia, Deus é criador, é infinito, é ilimitado, o ser humano é criatura, então ele é limitado, ele é finito, ele deve obediência. Tem uma natureza do ser humano que não é igual à do divino, o ser humano é inferior e Deus é o criador. Quando vem a tentação de provar da fruta, é querer passar essa barreira de ser um sujeito criado para ser um sujeito tão forte como o Criador. Estão percebendo aqui? Tem uma ontologia, que é uma área da filosofia que está sã conforme a Bíblia. Aí foi um desejo de romper com isso, foi querer se tornar igual a Deus, superar o que se pode ser à luz do que Deus queria. Então, aqui corrompe a ontologia. A outra parte é a epistemologia, o que pode saber ou não. Deus deixou para o homem o que o homem pode saber. E tem coisas que Deus não revelou para o homem. Quando a gente lê a Bíblia, o povo hebreu, ali no Antigo Testamento, era um povo que cuidava de ovelha, de cabra, era um povo que fazia plantações. Deus fala muito usando figuras de plantações, de animais, que é a maneira deles de entender. Deus não fala de maneira oculta, querendo esconder a verdade. Ele tenta falar de maneira clara que o povo da época entende. Então, existe um conhecimento que é dado para o homem, e existe um conhecimento que não foi reservado ao homem saber. A gente não tem detalhes sobre o que está lá no segundo céu acontecendo nesse momento. A gente não tem esse tipo de conhecimento. Deus tem, e na vida eterna eu creio que a gente vai saber muito mais do que agora. Mas, assim, tem coisas que ao homem não foi reservado saber.
E quando a serpente disse, não, se vocês provarem desse fruto, vocês vão conhecer como Deus. Foi um limite bíblico que estava colocado, mas o ser humano preferiu romper esse limite também. Então a epistemologia se corrompeu bem ali, que é a teoria do conhecimento humano. O ser humano passou o limite do que foi permitido e passou a querer conhecer o que não foi reservado para ele. Tem uma heresia que entra muito nessa linha, que é o misticismo, lá do gnosticismo. Porque existiu na época do cristianismo antigo, existia lá uma vertente que dizia que tinha segredos ocultos, misteriosos. E o gnosticismo era nessa linha de tinha que descobrir aquelas coisas secretas que estavam nas entrelinhas, nos segredos. E desprezando aquele que é simples, que Deus está falando todo tempo na Bíblia. As mesmas mensagens mais simples. E essa busca do que é oculto, ocultismo, isso daí é um perigo para o ser humano, porque atiça a curiosidade e vai buscar o que não deve. E aí, a corrupção da epistemologia foi nesse ponto, querer saber o que Deus não permitiu. E avançar no fruto proibido era querer saber esse que não foi reservado ao homem. E a outra parte, que é a do certo e do errado. Quando Deus diz que não pode mexer nesse fruto dessa árvore, ele está dizendo, isso aqui não pode, isso aqui está errado. Isso aqui é desobediência. Aí a inversão lá do pensamento, maligno lá com a serpente, foi assim, não é bem assim não, eu não vou morrer não é desse jeito não. Então, o que Deus está dizendo que é errado não é tão errado assim não, eu posso dar um jeito aqui. Então, estão percebendo aqui a linha do certo e do errado? Deus botou um limite e lá na tentação ele tentou inverter. Então, o que o ser humano pode ser, que é ontologia, o que o ser humano pode conhecer é epistemologia. E o que o ser humano pode fazer, deve obedecer, o que deve evitar, que é a axiologia, que na prática nossa que é a filosofia moral, a gente está falando de filosofia. Essas três áreas têm limites bíblicos claros, mas lá no Éden, o ser humano rompeu com todos os limites. E aí, na visão desse autor, a filosofia se corrompeu a partir dali, no Éden já. As três teorias, os três grandes ramos da filosofia ficaram impregnados de raciocínio humano ou até do adversário, deturpando a verdade. E aí esse autor vai dizer o seguinte, essas filosofias que são construídas sem Deus, elas vão ser erradas sempre, porque elas estão quebrando esses limites. E aí é por isso que ele vai dizer, a gente tem que fazer o resgate dos limites bíblicos para cada área do conhecimento. Foi um argumento que eu usei aqui, eu estou falando de maneira resumida, mas esse autor, para quem se interessar, o nome dele é John Frame. Frame escreve Frame, né? F-R-A-M-E. E John. E o nome do livro é História da Filosofia e Teologia Ocidental. O que é muito bom nesse livro, aqui para quem já for mais curioso, que é um livro, ele é dessa altura aqui, mais de 1000 páginas. Mas é porque, assim, ele tem um capítulo da filosofia da época, aí o capítulo seguinte é a teologia da época. E ele faz isso desde a Grécia. Aí ele mostra lá, ó, filosofia grega. Aí ele mostra lá os principais autores. Aí o capítulo seguinte, a teologia da época. Aí vem um capítulo de teologia. Aí depois vem a filosofia do século seguinte, os principais filósofos. Aí ele vem outro capítulo, a teologia do século seguinte. Ele faz isso até o nosso tempo. Então, ele é 2 livros em um. Ele é a história da filosofia e a história da teologia. E ele é bom porque ele dá para dar uma geral no pensamento humano. Dá para ver um pouco da história, das principais histórias das ideias, dos filósofos, e como é que seria a resposta cristã ou teológica contra isso. E ele também dá a opinião dele. Ele é um autor cristão, ele ainda é vivo. Quando ele termina de apresentar um autor, ele diz, esse autor aqui é incoerente por causa disso, que se diz, à luz da Bíblia. Então, ele é uma boa porta de entrada para entender as ideias e já para ver uma crítica bíblica àquele respectivo autor. Então, para quem for, pode ajudar. Outro livro também, aproveitando o gancho, que é bom para entender, é um livro do Alistair McGrath, que escreve M-C-G-R-A-T-H. Alistair McGrath. Mac igual o Mac de McDonald's, né? Bota Alistair McGrath, que é língua inglesa, e o nome do livro é assim, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Eu tenho até um videozinho de 1 minuto que eu apresento esse livro, para as pessoas saberem. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, Alistair McGrath, botou na internet e aparece. Esse livro ele tem 3 partes. A primeira é uma história resumida das ideias da humanidade. A parte 1 é menos de 200 páginas. Quem quiser um resumozinho da história das ideias, pode pegar a parte 1 desse livro, que é menos de 200. O livro é dessa altura também. Mas a primeira parte é um resumo das principais ideias filosóficas e teológicas. Mas bem resumidinho mesmo. E a linguagem dele é muito boa. Aí na parte 2, ele faz de novo a linha do tempo,
da parte 1. Só que na parte 2 ele aprofunda. Ele já vai pegar em cada época, ele já vai pegar os principais autores e vai dedicar 1 ou 2 páginas para cada autor específico. Aí é para quem quiser a linha do tempo com mais profundidade, a parte 2. A parte 3 é a teologia sistemática dele. Mas para fim de história das ideias, a parte 1 é um contato mais rápido para quem tivesse curiosidade, e a parte 2 é um aprofundamento. E outro autor também que pode ser interessante, para quem quiser apologética, seria um livro que são 3 autores, eu não estou lembrando o nome dos outros 2, mas um dos autores é o próprio Alistair McGrath, que eu falei também aqui. São 3 autores organizando, e o nome do livro é História da Apologética. Ele é um livro da capa marrom com azul, ele é assim dessa altura, e ele dá uma varredura na humanidade, desde o tempo antigo até o tempo atual, dos apologetas que Deus levantou, no século II, no século III, século V. E ele conta um pouquinho da biografia desses homens que Deus usou. Tem mulheres de Deus lá também. Tem umas mulheres que são do século XIX e XX, que Deus usou também. Elas aparecem lá. Tem uma Dorothy Sayers lá. Tem também um pessoal antigo. E ele mostra como é que aquela pessoa foi importante naquela época. Um dos exemplos que ele dá lá, eu acho que é Timóteo de Bagdá, que é lá do período mais antigo, antes da Idade Média. E naquele tempo o islamismo estava muito forte. E esse Timóteo de Bagdá, ele estudou árabe e estudou o que era a cultura árabe da época, porque ele queria dialogar com o pessoal do islamismo. Então ele teve que usar o ponto de contato da cultura da época. Então ele se especializou naquilo para dialogar o cristianismo, comunicar o cristianismo a outra cosmovisão. Aí aqui um detalhe que eu quero abrir, né? Eu fiz o curso de missões transculturais da Assembleia de Deus lá em São Luís, e lá é assim, o transcultural é ir para outra cultura, que é muito diferente, é não só a língua, é a cultura, é o pensamento, é a compreensão de mundo. E quando a gente vai romper uma barreira transcultural, tem que pegar um elo de contato, tem que pegar algum ponto daquela cultura, eu preciso entender aquele ponto daquela cultura, como é que eles entendem, e aquele ponto eu conecto com o cristianismo de alguma forma, e a partir dali eu começo um diálogo. Tem um exemplo lá que tem no livro do Ronaldo Lidório, que é só para entender. A gente tem um Gênesis contando como é a criação do mundo, mas ele falou da aldeia indígena, eu estou dando um exemplo assim, bem diferente, que é para pegar o princípio. Aí ele disse assim, ó, tem uma aldeia indígena lá, que tinha um mito que a criação do mundo foi assim, o céu era bem baixo, e o céu tinha carne. Aí o ser humano não passava fome, porque na hora que ele estava com fome, ele pegava uma faca, aí ele cortava um pedaço do céu, estava baixinho, aí comia a carne. Aí não tinha problema até aí, ninguém passava fome, né? Cortava aqui, é igual pegar a fruta da árvore, estava no ponto, né? Beleza, né? Não tinha que trabalhar, não tinha que fazer nada. Só que aí teve um dia que alguém lá apareceu e começou a dizer assim, rapaz, vocês têm que pegar mais carne, para não ter que ficar pegando carne todo dia. É como se fosse assim, para não depender diariamente. Aí o cara foi lá, cortou um pedaço de carne bem maior do que precisava. Aí, nessa cultura indígena, o céu ficou irado, porque o homem tentou abusar da boa vontade, aí o céu se distanciou, o céu ficou bem alto, e o homem não alcançava mais a carne, aí ele tinha que caçar o animal para poder comer. Estão percebendo que tem assim, um paralelo distante ali com Gênesis? Assim, de forma diferente, mas eles estão dizendo assim, ó, existia uma situação de provisão diária, que não tinham a dor, o sofrimento, o homem decidiu romper com essa ordem por causa de um conselho ruim que veio, e esse distanciamento gerou problemas para a humanidade. Tem muito paralelo com o que o Gênesis conta. Então, o exemplo lá que o Ronaldo Lidório deu, aquela cultura pensa daquele jeito, então entra naqueles pontos de contato cultural e apresenta a verdade do Evangelho a partir daquilo que é elemento cultural deles. Como se fosse, de fato, existe um momento de harmonia, mas o homem quebrou por desobedecer. Tem um livro interessante, Fator Melquisedeque, do mistólogo norte-americano, John Richardson, esse é o nome dele. Ele fala essa questão dos pontos de contato nas culturas ao redor do mundo. A partir desse ponto de contato, há a possibilidade de pegar essa teoria, né? Sim, sim. Por exemplo, aquele altar ao Deus desconhecido que Paulo
encontrou lá na cidade de Atenas, né, que a partir do altar ao Deus desconhecido, ele pergunta o texto mais ou menos isso. Né? Sim. É muito bom. Eu nunca li esse livro, mas eu já ouvi assim muitas referências boas sobre ele, porque parece que ele varre as culturas e mostra figuras do Redentor, né? Digamos assim. Os exemplos que ele dá lá é da cultura. Sim. No caso do Peru, né? Inclusive, ele fala com aquela cidade da descoberta há uns anos atrás, uma questão dos reis, que eles adoravam o sol, aí ele, ao olhar para o sol, dizia assim, olha, o sol se deu por vez que ele desaparece. Aí, a partir disso, os conhecimentos que ele já tinha, do seu pai, sobre a questão do Criador, ele chegou à conclusão de que o sol não era Deus, apesar de eles adorarem, mas Deus seria alguém que tinha criado o sol. Aí ele até diz assim, se, por exemplo, com essa descoberta esqueci o nome do rei aqui, com essa descoberta, se em vez de chegar os exércitos, do exército dos espanhóis lá, liderado por Francisco Pizarro, que tivesse chegado no grupo de missionários, como seria a história dos Incas, ao invés de serem dizimados, eles tinham sido alcançados pela Evangelho. É. Muito interessante. E era outro desdobramento para a América Espanhola. Sim, né? sim. Era outro mundo que existia aqui. Aí essa mensagem, assim, eu não vi esse livro, mas eu já vi várias referências nesse sentido, os pontos de contato, porque essa parte acadêmica da filosofia também é isso. Aqueles filósofos secularistas, eles são pessoas curiosas, e eles estão buscando respostas. Ali ele não está atingido pela graça, pela revelação, mas se alguém souber comunicar para ele, tem que pegar o ponto de contato para poder transmitir dentro do que ele conhece, né? Porque se chegar de maneira assim muito estranha, ele também não vai entender. A própria Bíblia tem um pouco disso. Por exemplo, Deus não aceita o sacrifício de filhos, né? É abominação para Deus. Mas a gente vê que as culturas daqueles povos inimigos sacrificavam os filhos. E tinha algum significado, porque o filho era como se fosse o amor de mãe e pai. É máximo por um filho, né? Então, quando tinha a ideia de sacrificar o filho, era a ideia de entregar, porque ele acreditava ser divindade, o que era mais valioso para ele. É uma ideia que Deus usou na própria crucificação de Jesus, que é o filho amado, feito homem, sem pecado, e pagou, né? Então, aparece um pouco também na própria Bíblia, esses elementos. E aí, é o seguinte, no caso apologético, que é esse contexto que a gente está aqui de filosofia, tem que entender as ideias da época, para poder traduzir. E Deus usou muita gente nesse sentido. Um que é do nosso tempo, assim, já faleceu, mas assim, está mais próximo de nós do que distante, é o C.S. Lewis. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. O C.S. Lewis era um acadêmico bom de história, teatro, literatura, ele manjava muito da cultura, e ele era acadêmico nesse ponto. Só que quando ele se converteu, ele tentou transmitir as verdades bíblicas não de modo acadêmico. A estratégia dele foi escrever histórias, como se fosse um modelo de entretenimento. Ele começou a escrever histórias, mas as histórias tinham os princípios bíblicos ali todo o tempo. Não era aquele rigor acadêmico de um Alistair McGrath desse bem aqui, que eu falei, por exemplo. O dele não, era falando por meio da cultura. Transformava num livro leve, que uma pessoa que não é da universidade vai ler, e aquele dali vai semear o evangelho. Aí teve uma aluna dele que foi influenciada por esse conceito, e ela escrevia romances policiais. É romance, porque romance policial tem muito crime e tal, mas no meio do romance policial, ela viu lá uma estratégia de botar conceitos bíblicos de fundo, e ali transmitir. Por isso que esse livro, História da Apologética, dos quais são 3 autores, um deles é o Alistair McGrath, os outros 2 eu não lembro, vocês vão ter um apanhado dos apologetas da humanidade. Aí tem gente que falou com o mundo árabe, com o mundo islâmico, teve gente que falou com gente lá do Oriente. Eles falavam conforme o desafio da época, né? O Agostinho foi importante também nesse sentido. Então, esse ponto de contato da cultura é importante para quem tiver interesse em apologética. Outra coisa importante também é a importância estratégica de Deus ter os representantes dele nesses pontos altos da cultura. E na Bíblia a gente vê pessoas que Deus usou na alta cultura. Quem foi? A Bíblia que todo mundo conhece. Quem foi que era versado na alta cultura da época? O Paulo, o Daniel, o Moisés também. O Moisés, é porque a gente pega mais a parte da história, mas o Moisés viveu 40 anos como filho da filha do rei. Então,
Ele, até os 40 anos, ele estava criado para ser um futuro possível faraó, o comandante do exército. Então, ele tinha toda a cultura alta lá do Egito. Aí ele sai para cuidar de cabra, 40 anos. Né? Aí ele tem aquela virada. Aí com 80, Deus chama ele, agora tu volta para tirar o meu povo. É, agora vai carregar gente. Cuidou 40 anos de cabra, agora tu volta lá e pega. Ó, o Moisés foi usado por Deus, né? A cultura ajudou. O Daniel, a escritura é muito clara, ele dominava aquela ciência. E tinha o agir de Deus, porque o Espírito Santo derramou nele o dom lá de interpretar. E aquilo dali foi profundo para salvar a vida dele. E tem revelações do Apocalipse que veio por Daniel. O Paulo converteu lá o povo do altar, como é o nome mesmo? Altar do Deus escondido. Ao Deus desconhecido, isso. Tem a passagem lá falando. Tem até uma parte lá que diz assim, quando ele chegou, lá diz assim, o povo de Atenas não se preocupava de nada, que não fosse buscar novidades. Aí o Paulo chegou, pregou, ele disse, vem mais aqui para a gente ouvir essa novidade aí que eu estou dizendo, que é um povo especulativo. Né? E aí, como ele conhecia a filosofia da época, porque ele tinha uma possível formação de rabino. Dentro do judaísmo, ele é como se fosse um rabino de altíssimo nível, que tinha a erudição da época. Então, quando ele pregava para os judeus, ele sabia o arsenal de conhecimento que os judeus usavam. Quando ele pregava para os gregos, ele sabia o arsenal da filosofia também. E Deus usou muito, porque ele instalou igrejas naqueles locais. E tudo isso é inspiração para a gente. E a importância também é porque é o seguinte, nesses locais estratégicos são zonas de influência, são zonas de formar decisões que vão impactar muita gente. Associando de modo prático, exemplo, se alguém vai ser reitor de uma universidade, quem é que provavelmente vai ser reitor? Tem uma Universidade Federal do Maranhão, bem aqui, né, em Bacabal. Quem é que vai ser o reitor da UFMA de Bacabal, na cidade que está bem, que é a 70 quilômetros? Provavelmente é um professor de lá, que vai ter a graduação completa, né? Vai ser um professor que já tem 15 anos de casa, 20, e dentre esses, o reitor vai ser um deles. Aí a questão é, se o cristão ocupa esse espaço, ele vai poder chegar lá pela providência divina. E se ele não ocupar, deixar isso para os outros, quem vai estar naqueles postos de decisão e influência é quem pensa contrário à fé. Todo tempo. E aí a questão... Isso. Então é assim, é importante o cristão se preparar, se graduar, nesse caso aqui que a gente está falando de apologética, de filosofia, que é um campo de estudo de ideias. Porque dessa forma eles vão poder, lá na frente, ser um instrumento de Deus para chegar naquele lugar. Um exemplo que eu até estava comentando com o pastor Francisco antes de vir. Teve um filósofo alemão, na época da Segunda Guerra Mundial, que ele virou reitor da universidade. E o cara era muito bom, só que ele não era... Ele era como se fosse aquele teólogo liberal, que é aquela teologia corrompida. Não é bíblica, está cheia de criação humana e tal, já saiu do que a Bíblia ensina faz tempo. Mas usa lá um pouquinho de Bíblia, mas é teologia liberal, corrompida. Aí o que ele fez? Ele usou os teólogos que eram realmente cristãos, fiéis, e colocou em cargo administrativo naquela universidade, e os teólogos que eram liberais como ele colocou para ser professor. E qual é a diferença disso em 20 anos? Se os que são fiéis estão sendo burocratas, eles não estão gerando ideia, não estão formando opinião de alunos, e aqueles liberais que passaram 20 anos dando aula, moldou aquela geração todinha de estudante, as revistas acadêmicas, e aí o que multiplicou ali foi a teologia liberal. Se tivesse para poder Deus permitir ocupar aquele espaço, poderia ser diferente essa história. E o secularismo excessivo do nosso tempo, ele gera essa dificuldade aqui, que a gente conversou também. O aluno é cristão, ele vai para a universidade, ele é bombardeado com uma cultura totalmente municiada para atacar a fé cristã, e se a pessoa não tiver firmeza do que crê, ela não tiver enraizada no Espírito Santo também, porque precisa disso também, e ter um conhecimento para segurar, ela não aguenta a pressão, porque pensar diferente custa caro.
Ah, existe. O ser humano, ele tem um negócio de querer... Isso é uma questão de sobrevivência. Existe um instinto de sobrevivência da pessoa se adaptar onde está. A maneira como os outros são, ele tenta se igualar para poder ser aceito, não ser rejeitado. E na hora de entrar no ambiente secularista e pensar em convicção própria, ele corre o risco de ser rejeitado, afrontado, atacado. E aí precisa se preparar para poder resistir a isso também. Dói. Primeiro, é mil pessoas da vacina e eu fazia parte daquele grupo. Fechou o primeiro período, o segundo período, depois eram 6. Certo. Eu pensei em transferir, mas eu não tinha condição de transferir, porque a faculdade me ajudava a mais próximo da minha casa, tinha 7 anos que eu estava morando, um lado da pedra, e eu aceitei de acordo com ele. Era de incentivar o filho. Mas no primeiro momento que houve uma divisão para 9 grupos, eu pensei me senti tão humilhada. E aí, mas Deus me honrou. Uma professora que era espírita chamou lá na frente que eu fiquei sentada. Eu disse, qual o me colocará na época? Não colocaram nem ele está. Lá em cada um desses grupos, escolha quem você quiser, escolhe um grupo. Você não foi. Eu lembro muito de cada detalhe assim, de 5 anos, como Deus. Você formou um grupo e você não. É bom contar essas histórias, porque encoraja os outros. Né? Tem um autor que eu usei muito na tese aí, que é um chamado Pannenberg, Wolfhard Pannenberg, ele é um alemão. Ele já faleceu já. Esse Pannenberg, ele era ateu convicto. Ele seguia a filosofia do Nietzsche. O Nietzsche é um revoltado contra Deus, né? Ele não aceitava Deus de jeito nenhum. Aí ele era um filósofo de ponta na formação, convicto em Nietzsche. Aí ele teve uma experiência que ele não dá detalhes do que é essa experiência, mas foi alguma experiência com alguma coisa sobrenatural que fez ele considerar a possibilidade da fé em Deus. Aí ele foi conversar, porque ele tinha uns professores da universidade, ele estava no curso de filosofia, a turma era tudo ateu, mas tinha um que era cristão. E esse cara que era cristão, na perspectiva dele, ele não era um cara problemático, tipo, era um cara bem resolvido, era um cara que não tinha conflito com as outras pessoas, era um cara em paz. E ele só foi conversar com esse cara que era cristão, porque assim, ele se professava cristão, mas não era uma pessoa que arrumava confusão com os outros, que criava problema com os outros, era um cara que tinha um bom comportamento, que é o bom testemunho que a gente chama. Quando ele compartilhou a experiência dele com esse professor que era cristão, o único, lá da universidade, esse professor só disse para ele assim, considere seriamente a fé cristã. Só disse isso para ele. Aí foi suficiente para ele se despertar, ler a Bíblia e tudo. Aí ele se converteu pela leitura da Bíblia e ele virou um dos maiores teólogos do século XX, da igreja luterana, lá da Alemanha. Ele tem um pouco de liberalismo, tem hora lá que ele dá uns escorregões, mas é porque ele tinha uma base filosófica muito forte. Mas ele, entre os liberais, ele está mais próximo da ortodoxia. E ele fez um trabalho de varrer a literatura filosófica, sociológica, antropológica da história da humanidade, e ele vai derrubando de um por um. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha uma base filosófica de primeira linha, antes da conversão. Quando ele se converte, aí ele cria a base teológica. Aí ele escreve criticando de um por um. Qual é a inconsistência do Platão? Qual é a do Aristóteles? Aí ele vai, até o nosso tempo. É a pena que ele morreu, e aí... Morreu de causas naturais, né? É a pena que ele morreu, e aí já está... Acho que ele atualizou o debate até uns 20 anos atrás. Mas ele é muito bom para a tese, porque ele ajuda. Se tiver um filósofo específico que quiser ver como é que um teólogo luterano critica, ele ajuda a mapear isso aí.
E um pouquinho sobre o que foi minha tese, depois a gente dá um intervalozinho, aí eu volto para contar o testemunho, que acho que o testemunho pode encorajar eles também. A minha tese, essa que está na mão de vocês, é assim, qual foi o ponto de contato? Ou Kant. E quem é do direito, tem gente do direito aqui, né? Eu vi que tem isso. Quem é do direito ou da filosofia sabe que o Kant é um autor muito respeitado. Inclusive, atribuem a ele o fundamento dos direitos humanos, mas na minha tese, eu tentei desconstruir isso bem aí. Na minha tese, eu peguei uns autores cristãos do século III que falavam melhor do que o Kant para fundamentar os direitos humanos. Só que do jeito que é apresentado, é secularista. O Kant é que é o cara dos direitos humanos. Mas eu mostrei aí que tem autor da patrística. Tinha até um papa do século IV que falava de um jeito e já servia para fundamentar os direitos humanos. Mais de 1.200 anos antes do Kant. Só que isso aí é uma ruptura, porque eu estou falando que a universidade não está acostumada a ouvir. Né? Por isso que tem os embates. Então, eu usei o Kant porque é muito respeitado na filosofia e no direito. Aí o Kant era o ponto de contato. Aí eu apresentei o Kant por ele mesmo. Crítica da razão prática, fundamentação da metafísica dos costumes. Como é um livro acadêmico, eu tenho que explicar o autor por ele mesmo e pelos principais comentadores. Aí eu fiz a explicação do Kant. E o Kant era a questão da autonomia, que eu comentei no início. A razão humana é que constrói o certo e o errado. Ele vai dizer que a autonomia deve ser buscada pelo ser humano. E a autonomia é construir a lei moral somente pela própria razão, sem nada externo, nem uma revelação divina, que é a Bíblia, e nem um ser divino, nem Deus. Isso é a cabeça dele. Eu só posso construir o que é certo ou errado moralmente sem Deus e sem escritura. É só a razão humana. Aí vocês já sabem onde é que isso aí vai dar, né? Esse raciocínio aí. Só que aí eu expliquei por ele mesmo lá, como é que na crítica da razão prática ele apresenta isso, na fundamentação, tá? Aí eu coloquei o seguinte, tá bom, ele pensou assim, mas tem tradição mais antiga que ele, e que ainda hoje tem adeptos que pensa diferente. Aí eu usei o judaísmo e o cristianismo, tanto católico como protestante. Aí eu usei literatura do judaísmo, peguei lá alguns rabinos, mostrando como é que a norma moral é construída a partir da hermenêutica que os rabinos fazem lá do texto bíblico. Aí mostrei a questão do cristianismo católico, eu usei um pouquinho de Agostinho, Tomás de Aquino, mostrando que a revelação divina ajudava a orientar o comportamento humano, e usei também os autores protestantes para mostrar como é que é a construção do entendimento do certo e do errado, e a necessidade da revelação divina. Esse autor que eu falei aqui, que é o Pannenberg, ele tem uma concepção assim, a identidade do ser humano, ela só é realizada se considerar Deus. Porque o ser humano foi criado por Deus, então sem Deus, a identidade do ser humano está perdida. Então, qualquer filosofia que apresentar a identidade do ser humano desconectada de Deus, ele está trazendo a miséria para o ser humano. Esse autor argumenta bem rigorosamente e mostra, é muito diferente. Por trás dessa filosofia existe uma noção do ser humano que não condiz com a realidade. Então, a minha estratégia foi essa. Eu usei esses pontos de contato para mostrar a contraposição e dizer, no judaísmo e cristianismo, que já tem aí algumas centenas ou milhares de anos, conforme a tradição, eles são muito mais antigos que Kant, mas ainda hoje tem gente que acredita nelas, em todas as áreas sociais, culturais e intelectuais. Aí eu mostrei o contraste para dizer assim, embora ele seja muito respeitado, inclusive atribuem a ele o fundamento dos direitos humanos, eu mostrei que do outro lado tem gente que dá uma concepção mais plena, mais completa do ser humano, e dá para fundamentar sem depender dele, dá para fundamentar em gente que escreve 1.400 anos antes dele. Aí a estratégia da tese foi essa, eu estou falando de modo bem simplificado, porque eu tinha que falar muito rigorosamente. Aí, como vai acabar perto de 9, uma sugestão que eu dou, não sei se interrompi aí uns 3 minutinhos, aí eu voltava e contava o testemunho, ou vai direto? O que você acha? A gente só tem 9 minutos. Se for dar intervalo, aí se passar aí 5, 10 minutos. No máximo. Aí eu vou... Tudo que eu falei aqui deu para entender, né? A importância da apologética, a importância de ocupar espaço de influência, a estratégia de usar um ponto de contato, essas coisas, né? Aí o que eu estou pensando aqui seria contar o testemunho, como é que eu vim parar nisso tudo, né? Porque aí é um encorajamento. Vai que alguém tem que passar uma coisa parecida. Começando aqui, né? A parte é o seguinte, eu não queria nem fazer direito, eu sou do direito hoje, profissional de direito, mas eu queria ir para o Exército, fazer uma universidade de engenharia. Só que eu não passei no terceiro ano para essa universidade.
Mas passei para direito lá na UF, que eu sou lá do Piauí, na Federal do Piauí. Aí fiz o curso de direito, mas eu continuava estudando o curso de engenharia lá do Exército. Aí passei, que é o IME, lá no Rio de Janeiro. Aí eu passei lá um ano depois, que já estava no curso de direito. Só que eu tinha aprendido a gostar de direito. Aí eu não fui para lá, porque lá tinha que ir para o Rio de Janeiro, eu estava no Piauí, com a terra que eu nasci, minha família lá. Aí eu fiz o curso de direito. Quando eu terminei, eu queria fazer mestrado. Na época eu tinha essa vontade. Só que a universidade lá, a Federal do Piauí, não tinha um mestrado em direito na época. Hoje tem, mas isso faz tempo. Lá não tinha. Aí o que tinha era ciência política, políticas públicas e filosofia. Eram os três mais próximos do direito. Aí eu optei pela filosofia, porque tinha um autor que eu usei na monografia do direito, e no mestrado de filosofia tinha uma orientadora que era naquele assunto. Aí eu disputei o mestrado de filosofia, a primeira vez. Aí eu fui passando nas etapas, quando eu cheguei na última, que é o projeto, quando vai fazer mestrado em diante, tem que fazer um projeto, é um mapa da pesquisa. E a banca... Sim. Aí quando eu tinha que estudar, tem que fazer prova escrita, projeto. Aí tem uma hora que a banca examina o projeto e tenta derrubar a pessoa. É nocautear mesmo que eles fazem. Aí a pessoa, um dos examinadores, ele é até estrangeiro, ele disse assim, procura outra coisa para ti, porque esse lugar não é para ti. Ele disse que o projeto não tinha fundamento nenhum. Né? Aí ele falou desse jeito, ó, procura outra coisa, que esse lugar não é para ti. Aí quando foi um ano depois, eu ainda tentei de novo. De filosofia. Só que eu tentei assim, eu vou tentar de novo esse de filosofia. Agora, se der errado, eu não tento mais nunca. Na filosofia, não, posso tentar em outra área. Aí, quando eu tentei no ano seguinte, eu passei e fui entre os primeiros colocados. E aquele professor que disse que não era para mim, tinha ido embora. Aí, isso aqui eu estou dizendo porque é normal enfrentar pancada nesse mundo acadêmico. É. Aquele professor que disse que aquele lugar não era para mim, quando eu fiz um ano depois, ele já tinha ido embora do programa. Tinha se desligado do curso. E eu consegui passar. O fato de eu ter passado entre os primeiros mostrou que ele estava errado. E da minha turma lá, do mestrado de filosofia, eu fui o que terminou primeiro. Então, mostrou mais uma vez que o cara lá estava errado. E aqui também é até um princípio bíblico, né? Não é o que os outros dizem da gente que define o futuro da gente, não. A gente foi feito em mais semelhança de Deus, tem inteligência, vai atrás, e se for o que Deus quer, Deus abre a porta. Aí, quando acabou o mestrado de filosofia, aí eu quis fazer o doutorado, mas na UFP também não tinha. Porque lá não tinha nenhum mestrado de direito. E o de filosofia não tinha um doutorado. Hoje tem, mas na época não tinha. Aí eu fui disputar fora. Eu fui disputar em 4 estados do Brasil e estava dando certo passar em tudinho. E eu orei para Deus antes assim, porque a minha conversão aconteceu durante o mestrado, tem esse detalhe. Eu só fui buscar Deus depois que eu já tinha me formado em direito. E a minha conversão foi no meio do mestrado. E na época do mestrado, eu tinha que pagar uma disciplina que estudava Schopenhauer a fundo, que é um filósofo aí muito forte. E o Schopenhauer não acredita em Deus de jeito nenhum. E na época eu tive que decidir se eu acreditava, eu já estava lendo a Bíblia, se eu acreditava em Paulo ou em Schopenhauer. Aí pela fé eu acreditei no Paulo. Porque o Schopenhauer era muito doido. E o Schopenhauer era assim, ele era tão amargo que a mãe dele dizia assim, quando ele saía de casa, me diga a hora que você vai voltar para casa, que quando você chegar eu não quero estar aqui. Ele disse, mas se a mãe do cara diz que não quer estar quando ele chegar, o cara desse é muito amargo. Né? E a filosofia dele, assim, é muito estranha. Ele não acredita em Deus. Morreu, acabou. O negócio dele lá é assim. Aí eu orei para Deus assim, Deus, eu vou fazer o doutorado, tem que ser em filosofia, porque a área que eu estou é mais na filosofia mesmo. E aí eu orei assim, se for para me afastar de ti, todo seletivo que eu fizer, barra na primeira fase. Agora, se não for, vai arrebentando os portões. Eu orei assim. Aí tudo que eu estava fazendo estava dando certo. Eu estava fazendo em 4 estados do Brasil. Aí eu passei no de Santa Catarina e fiz esse doutorado de filosofia lá na Federal de Santa Catarina. Lá, eu critiquei um autor chamado John Rawls, porque o John Rawls era secularista. Você conhece, né? A teoria da justiça de John Rawls, que era o autor que eu tinha profundidade. O John Rawls é mais específico para quem é do direito aqui. Aqui vocês não são obrigados a saber disso, não, porque é um autor muito específico. Mas aí eu argumentei lá que ele era muito secularista e não tinha tolerância religiosa com um cidadão religioso. Ele acolhia bem um cidadão ateu. Eu provei por A mais B isso lá. E a banca tentou me reprovar 2 vezes, porque o tema era contra a versão majoritária.
Na qualificação tentava reprovar, na defesa final também. Aí eu levei muita pancada de novo. Mas eu sobrevivi e terminei, né? Deus foi segurando. Aí, eu fui tentar o pós-doutorado em seguida, lá na Federal de Santa Catarina. No ano seguinte ao doutorado de filosofia, que acabou em 2018. Quando eu disputei, tinha sido recusado, porque na época tinha uma norma que tinha que morar lá tantos meses, lá em Florianópolis. E eu já trabalhava no Maranhão, não teria como eu ir para lá. Aí eu disputei, mas mesmo assim eu fui rejeitado, porque o que eu consegui foi assim, não, eu tenho um atestado da RH que prova que eu tenho 30 dias de férias pendentes para o futuro e posso usar 30 dias para ficar lá. Mas eles queriam que eu ficasse lá, tipo, 6 meses. E eu, pelo trabalho que era no estado do Maranhão, eu não teria como. Aí foi quando eu me mudei para São Luís, aí já era o ano de 2019, e eu comecei a trabalhar no setor jurídico, que era o Tribunal do Júri. Alguém aqui que é do direito sabe que o Tribunal do Júri é puxado. Né? Não sei se já teve contato com o Tribunal do Júri? Eu fazia júri dia sim, dia não, o plenário, e nos outros dias audiência. Trabalhava manhã, tarde e noite, aquele negócio. Aí mal estava dando conta de trabalhar. Eu só conseguia trabalhar até de noite, no outro dia, só acordar cedo para ir para o fórum. Eu vivia no fórum, mais no fórum do que em casa, fazendo júri, porque júri não tem hora de acabar. Aí passou 1, 2, 3, 4, 5 anos. Aí o projeto pós-doutorado eu engavetei. E depois de engavetado, foi desistido mesmo. Não vai dar mais não, para fazer universidade. E o setor que eu estava era aquilo. Só dava tempo de trabalhar e pronto. E ia para casa só dormir e voltar. Aí quando eu estava nesse contexto, passando 5 anos, eu estava em São Luís. Aí eu já conheci o senhor nesse tempo, porque foi lá para 2023. Eu já assisti as lives da Semadema. Eu fui para uma reunião de oração, e aí uma irmã disse assim, Deus está me dizendo que tu fazia uns estudos, interrompeu e quer que tu volte. Aí eu tive aquele choque. Eu não queria mais voltar para a universidade. E aí fiquei, eu fazia o curso de missões lá de São Luís, esse que eu falei, o curso de missões transculturais. Se eu estou estudando isso, então vai que esse estudo que Deus quer é um estudo aí de alguma coisa eclesiológica aí, da igreja, alguma coisa missionária aí, além da que eu estou fazendo. E detalhe, nesse intervalo, que passou esses 5 anos, eu fiz um curso de teologia, eu fiz a graduação em teologia por vontade própria. Porque eu queria aprender mais da Bíblia, aí eu fiz teologia quando eu terminei o pós-doutorado e antes dessa chamada que aconteceu em 2023. Aí eu fiquei com aquilo, passou 50 dias, outra reunião de oração, outras pessoas, outro ministério. Aí Deus usou lá o homem que orou por mim. Deus quer que tu volte para os estudos que tu interrompeu. E eu vejo que tem um TCC no meio da história. Aí quando ele falou TCC, eu entendi que não era os cursos da igreja. Era a universidade, porque na igreja o curso que a gente faz é uma prova, é um artigo, não tem a necessidade de um TCC. Aí lá fui eu disputar o pós-doutorado lá de Santa Catarina de novo, 5 anos depois. Aí o orientador disse para mim assim, a norma mudou, tu tem que ler a norma nova. Porque quando tu tentou era outra regra que não existe mais. Quando eu fui ler a regra, aí tinha acontecido a pandemia, e a moral da história é que eles permitiram que fizesse uma boa parte online e o presencial diminuiu. Não precisaria mais morar os 6 meses lá. Bastaria usar as férias e ir presencialmente. Quando eu li na norma isso aí eu tremi na base. Disse, rapaz, Deus mudou a regra do negócio. Pensei assim, Deus mudou a regra. Eu não ia mais nem atrás disso, porque eu já tinha engavetado. Aí na provocação, aí eu comecei a falar, rapaz, Deus está futucando aqui o negócio, né? Aí eu lancei essa ideia de contrapor o Kant ao judaísmo e cristianismo. Como lá era filosofia, seria na dimensão da filosofia, puxando para a teologia. Aí isso foi de 2023 para 2024. Aí eu passei, né, contra... Porque lá eles gostam muito de Kant, mas mesmo assim aceitaram essa contraposição. E aí eu entrei, e na época que eu entrei, que foi na virada de 23 para 20, foi quando eu vim fazer o Promif. Foi. Aí eu fiz o Promif básico aqui em janeiro de 2024. Aí eu já conheci o pastor Francisco, a gente tinha conversado muito. Naquele tempo eu já estava nessa missão. Foi. Eu até pedi oração foi. na casa dele lá, olha por mim, porque o negócio lá é difícil. E eu tenho que sobreviver. Aí, meses depois, apareceu um doutorado em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, a princípio, eu não tive interesse. Mas depois, quando eu vi que as aulas seriam de noite, e empurrando mais para o final de semana, daria para conciliar com o trabalho, aí eu pensei em arriscar.
Aí eu lancei, peguei aquele projeto, só que eu adaptei. Em vez de ser da filosofia para a teologia, seria da filosofia para o direito. De novo, Kant, judaísmo e cristianismo. A contraposição. Aí eu lancei o projeto lá, achando que não daria certo. Eu até tentei me boicotar, porque eu deixei muita coisa ali de filosofia mais pesada. Era até uma tentativa de boicotar. Só que aí eu passei. Aí quando eu passei nesse, mesmo eu tentando me boicotar para não ter aquele fardo, aí eu disse, rapaz, Deus está mesmo nesse negócio, porque tá fazendo a Tá passar fluindo, né? de maneira impossível, que não é normal. Aí eu fiquei fazendo o doutorado em filosofia, aliás, doutorado em Direito na Federal do Rio, o pós-doutorado em filosofia na Federal de Santa Catarina e trabalhando. Aí não teve afastamento, não teve nada, e ralando, e eu tive que usar férias de modo sacrificial, eu usava férias para não ter que trabalhar, não ter que fazer audiência, aí começava a escrever 7 da manhã e até 11 da noite. Era um jeito, porque enquanto trabalhava, eu fazia mutirão na defensoria tem mutirão, por exemplo, de violência doméstica, execução penal, faz audiência manhã, tarde e noite, a semana todinha. Aí eu tirava férias, para quando fosse férias, eu dedicar só para escrita. De 7 da manhã a 11 da noite. Tinha hora que as costas já doía de tanto escrever, né? Que fica no computador, aquele negócio. Quando dava assim, 7 da noite, já tava nas últimas. Aí o que aconteceu? Deus deu muita providência nisso. Teve uma hora que eu não sabia nem as fontes que eu ia usar. Eu só tinha um projeto que eu tinha entrado, mas eu tinha que escrever sobre isso, e ninguém sabia me orientar. Porque os pastores que eu conhecia não tinham conhecimento para me Ninguém estava orientar. nesse naipe aí. E os filósofos lá no curso também não tinham conhecimento disso. Aí eu fiquei naquele negócio. Tem que ser alguém que sabe filosofia e teologia. E ninguém sabia me orientar. Aí eu fiquei apreensivo, com os 2 cursos nas costas. Aí eu viajei, eu tirei um mês de férias. Isso aqui é para mostrar a providência divina, como Deus cuida. Aí eu tirei um mês de férias, aí a rota era assim, era uma semana em Santa Catarina, para cumprir a agenda de Santa Catarina. Aí uma semana final no Rio de Janeiro, para cumprir a agenda do Rio de Janeiro. Só que entre as duas tinha o Paraná. Até na geografia, né? O Paraná fica no meio de Santa Catarina e Rio de Janeiro. Eu tirei uma semana no Paraná para eu poder dar uma arejada. Entendeu? Aí cumpri Santa Catarina, viajei para o Paraná uma semana para arejar, e a semana seguinte ia para o Rio de Janeiro. Aí, lá no Paraná, onde eu estava hospedado, eu tinha que assistir muita aula online do Rio de Janeiro, com a Assembleia de Deus bem pertinho, de onde eu estava, que dava para ir a pé. Aí eu vi lá que tinha um circo de oração de tarde, tipo 2 da tarde, uma quarta-feira. Aí eu fui para o circo de oração bem apreensivo, porque eu não sabia os livros que eu ia pesquisar. E eu tenho que escrever aqui mais de 100 páginas, 150. Aí eu fui para um circo de oração, aí a irmã lá que me recebeu, ela foi dizendo assim, Deus vai fazer grandes coisas por ti nesse lugar. Não teria lugar melhor para tu estar do que aqui. Porque aqui é onde você busca o Deus do impossível. E usou logo a passagem do mar, que se abriu para Moisés passar, aquele negócio todo. Aquele não vai crer. É o quê? Eu senti que ela falou, Deus vai fazer grandes coisas por ti aqui. Tal. Quando terminou o circo de oração, eles faziam um lanche lá. Aí eu expliquei a missão que eu tinha e tal. Aí tinha o seguinte, aí a providência divina. Algum escritor da CPAD, ele já é falecido na época, mas a esposa dele e a filha estavam lá. Quando elas ouviram a história, aí elas disseram assim, olha, tu tem que ir na faculdade tal, isso lá em Curitiba. Tu tem que ir na faculdade tal, porque lá tem uma biblioteca muito boa, é a melhor faculdade. Eu não me lembro agora o nome, mas eu fui lá. Sabapá não, né? Eu não sei se é FATEB, eu acho que é um nome meio assim. Eu teria que resgatar, mas elas disseram muito assim, olha, tu tem que ir nessa faculdade, é a melhor daqui do Paraná, tem uma biblioteca muito boa. Insistiu muito, mas eu não botei fé na ideia de ir lá, porque a faculdade era de um lado da cidade, lá é muito grande, Curitiba é gigante. E eu estava hospedado do outro, e eu não estava querendo ir. Só que teve um determinado momento que me mandaram mensagem dizendo assim, olha, eu conheço o bibliotecário de lá. Vai lá, que ele disse que dia tal e hora tal, tu pode ir lá, que ele vai te receber e tudo. A pessoa insistiu tanto. E eu fui pela fé. O último dia, eu ia viajar no sábado, para o Rio de Janeiro. Era sexta-noite. Era o horário que dava para eu ir. E a pessoa lá disse, olha, tu encontra o fulano de hora tal. Aí lá fui eu. Aí eu lembrei da fala da irmã, disse, olha, Deus vai fazer grandes coisas por ti nesse lugar. Como até ali não tinha acontecido nada. E eu ia viajar no outro dia, entendeu? Aqui o raciocínio, ó,
Até agora não teve nada. Já viajo amanhã. Eu vou arriscar para ver o que acontece. Aí eu peguei um Uber lá para o outro lado. Longe, é longe. Aí eu cheguei na faculdade. Aí o bibliotecário lá, que ia me receber, ele tinha que fazer uma prova online de alguma especialização dele. Aí ele estava sentado aqui fazendo a prova, ele me recebeu, disse, o fulano olha, é o seguinte, eu não posso te atender porque eu estou fazendo uma prova, mas fica à vontade aí. Aí ele me deixou entrar na biblioteca, para ver como é a providência divina. Aí eu entrei na biblioteca, o cara não ia poder conversar comigo, estava ocupado fazendo prova. Eu pensei assim, que esse cara ia me ajudar, né? Não mais nada. Aí quando eu entrei, aí tinha uma estante aqui, mais ou menos daqui para cá, dos livros recém-adquiridos. Só livro novinho, de 2000, na época era 2024, era tudo 2022, 23, 24, um livro novinho. Aí eu vi um, e o título me chamou a atenção, que é esse que eu falei, para História da Filosofia e Teologia Ocidental, de John Frey. Eu vi lá aquele livro dessa altura, achei interessante, História da Filosofia e Teologia. Aí eu comecei a folhear, com uns 40 minutos de folheada, eu percebi que aquele livro era essencial para mim. Assim, porque ele contava a história da filosofia e da teologia e fazia as contraposições. Era tudo que eu precisava. E não conhecia até então. Em 40 minutos folhei o livro, eu vi que esse livro era importantíssimo para mim, eu já estava encomendando ele pela Amazon. Quando eu voltei da viagem, eu já estava com ele chegando em casa. Porque eu vi que o livro seria essencial. Desse livro, eu tirei muita coisa para a tese. E ele é um autor cristão, e ele ainda é o seguinte, por isso que esse autor eu estou recomendando para vocês. Quando termina o capítulo, ele ainda diz assim, olha, para quem quiser saber mais críticas cristãs ao Platão, por exemplo, tem um livro tal, tem um livro tal, tem um livro tal. E ele ainda diz o pró e o contra de cada livro. Esse é bom por isso, esse é bom por isso, esse é bom por isso. Se quiser ver por uma linha luterana, tem esse aqui, tem esse aqui. E ele faz isso no livro todinho. É um verdadeiro professor. Uau. Aí esse livro foi a providência divina para eu ter o que escrever, porque aí eu descobri os autores seriam importantes, aí fui pesquisar esses autores, e ele ainda indicava outros. E os outros que ele indicou, eu comprei depois e incorporei na tese. Aí nasceu isso aí que está passando aí na mão de vocês. 75%, 80% que está aí, é fruto daquela viagem para a Biblioteca de Curitiba, que a irmã disse, já vai fazer grande coisa. Aí eu escrevi, e aí eu tive que levar duas coisas ao mesmo tempo, e eu fiz a defesa do Rio de Janeiro na terça-feira. Mas é aquela coisa, eu vi a providência divina todo tempo, nessa questão dos livros, para indicar, a banca aceitou bem o conteúdo, não rejeitou, eles aprovaram, não me obrigaram nem a fazer alterações, e eu vejo a mão de Deus nisso, porque foi um projeto assim, de apologética não premeditada, eu não premeditei fazer isso, e certo, a defesa do Rio aconteceu, eu vou providenciar a burocracia, e a de Santa Catarina está bem encaminhada também. A do segundo pós-doutorado. A do segundo pós-doutorado, porque lá eu falo dos profetas, eu falo de história da Bíblia, eu falo de Jesus, que é Salvador, eu falo esses termos, eu uso versículo. E isso não foi... Um contexto desse é uma riqueza, né? É, porque é um ambiente que não se costuma falar nisso. E outra coisa importante que eu achei no teu trabalho foi a faculdade aceitar uma proposta dessa. Né? É. As duas. As duas. E a que eu me tentei boicotar também aceitou. Aí por isso que eu vi que Deus está no negócio. E Deus foi tão bom que a qualificação é apresentar uma parcial do trabalho final. Por exemplo, o doutorado é 4 anos, com 2 anos faz a qualificação, que é, digamos, se é 3 capítulos, apresenta 2, a banca avalia e diz se tem rumo ou não. Aí, no final dos outros 2 anos, que é 4, aí apresenta o todo e a banca avalia. Mas Deus foi tão bom que o orientador, quando viu o texto, eu usando as fezes e tal, ele me botou para qualificar em 6 meses, em vez de 2 anos. Aí eu já vi como uma antecipação de 1 ano e meio. Remir o tempo, né? É uma remissão do tempo. E aí a defesa foi no tempo de 2 anos, que é o mínimo que a legislação lá... Eu ia pedir para tu trazer para a gente uma orientação sobre mestrado e doutorado. Inicialmente, eu pensei que a gente podia sair logo de uma pós direto com doutorado. E em alguns países pode, aqui no Brasil não, né? Tem que fazer a escada aí, mestrado para depois o doutorado, né?
O normal ele até aceita ir para o doutorado direto, mas tem que ser assim uma pessoa de notório reconhecimento já. Só se for alguém já muito talentoso, que já é reconhecido, que não vai ser o normal. O normal é assim, vai para o mestrado, Sim. aí o mestrado refina a pessoa, porque a gente só aprende mesmo a pesquisar academicamente quando entra no mestrado. O mestrado aperta mesmo, o parafuso, assim. A pós-graduação, especialização, ela está muito longe do que é um mestrado, assim, ela não é parâmetro, não. Pós-graduação é light. O mestrado não, o mestrado bota o cara para sofrer mesmo, porque já começa tendo que ler texto em inglês. Lá quando eu comecei, todo mundo era devedor de 4 seminários em inglês, o texto, para conseguir entender e apresentar. E aí a circunstância força. Aí no mestrado se aprende a escrever academicamente, pesquisar academicamente. Aí quando vai para o doutorado, a pessoa já está mais ou menos... Uma pergunta né, sobre o mestrado. A questão, para entrar logo no mestrado, precisa de um projeto, não é isso? É importante, já ter o projeto. Não é uma exigência, não, das instituições, um projeto acadêmico? Todos os que eu fiz, a pessoa tem que ter o projeto antes. E o projeto não é feito do dia para a noite, não. Se eu quiser fazer um projeto hoje, para daqui 2 dias estar pronto, não consegue, não. Porque no projeto a pessoa já tem que fazer alguma pesquisa. Aí ela transforma em um projeto e isso leva, dependendo da maturidade da pessoa acadêmica, pode levar 1 mês, 2, porque tem que estar... Se fizer só quando o edital sair, não dá tempo. Aí a pessoa faz, prepara, e normalmente é assim, o seletivo vai ter uma etapa de projeto, vai ter uma etapa de uma prova escrita. Como o meu era de filosofia, ele sorteava 3 livros da filosofia, ele dizia, olha, pode cair esses 3 livros, aí dá o nome dos livros. No meu tempo era um do Platão, um do Aristóteles e um do John Locke. Aí ele sorteava um dos 3, aí aquele que era sorteado era uma dissertação, em 5 páginas. Ele dizia, fale sobre isso aqui, no fulano de tal, bem aberto. Aí a pessoa escreve, porque aí ele vê o português da pessoa, se é bom, o rigor acadêmico. E tem que saber língua estrangeira também. No mestrado tem que saber uma, e no doutorado tem que saber 2. É mesmo. Aí tem uma proficiência que é feita na própria universidade. Aqui na UFP mesmo, lá em Teresina, a cada 4 meses, 6 meses, tem uma proficiência em português, aliás, português não, espanhol, inglês e francês. No doutorado precisa 2 proficiências, no mestrado é 1. É importante falar sobre isso, porque falar sobre isso, nós não sabemos pedir. E muitas vezes, nós não sabemos pedir, a palavra do Senhor também fala na necessidade de ter conhecimento. Né? Às vezes, nós não sabemos pedir porque nós não conhecemos. Eu tenho desejo de fazer mestrado. Já tem algum tempo que eu busco alguns aparatos para tal, né? Então, no nosso meio aqui, é importante a gente saber se focar em uma universidade para te conhecer como é que aquela universidade abre as inscrições, como é que são as formas de ser avaliado, porque são diferentes de uma da outra. Né? Então, isso é muito importante e ressaltar a importância da gente orar para que Deus desperte no nosso meio tudo isso que ele falou. Como é que alguém de nós vai ocupar um cargo aqui, se o nosso nível de conhecimento estiver aqui? Né? Nós, como igreja, precisamos muito orar sobre isso. Né? A gente vê a dificuldade de um filho quando ele tem um desejo em fazer um curso superior. Então, precisa muito do nosso apoio, não só financeiro, ele é mais espiritual mesmo, porque a gente sabe que não é fácil. Né? Para mim, o que tem me pego, eu tenho lutado, mas tenho conseguido estudar muito pouco, é aprender, no meu caso, o inglês. Porque se não souber, não entra. O inglês, tenta fazer aquele curso de inglês instrumental, já ouviu falar? Inglês instrumental. Porque assim, o curso de inglês normal, qualquer língua. O jeito tradicional de ensinar é aquele, aprende alfabeto, aí agora aprende o nome das roupas, agora aprende o nome
Aí separa as categorias da vida, aí os nomes de cada área da vida. O instrumental é diferente, ele já bota o texto, é para aprender a interpretar texto. Pode ser útil. Porque lá, as provas de proficiência, normalmente, é pegar um texto e interpretar o texto. Aí procura por isso, curso de inglês instrumental, pode ajudar. Em vez de ficar decorando 30 nomes de peça de roupa, que o homem só sabe 4 nomes de peça de roupa, a mulher sabe 30, né? Aí nem cai na prova isso aí. Né? Aí, nome de peça de roupa, nome de comida, nome de não sei o quê. A gente não grava assim. Aí o instrumental é diferente, é para aprender a ler no contexto. Existe esse tipo de curso, né? Gente, por exiguidade do tempo, nós estamos dentro aqui do tempo de finalizar. Nós queremos abrir o espaço para a participação de qualquer aluno que queira fazer alguma pergunta, trazer alguma contribuição. Vamos aproveitar o doutor aqui. No máximo aqui 10 minutinhos, a gente pode abrir o espaço. O microfone está com quem? Alguém quer uma participação, contribuição? Falem o cálice para sempre. Podemos concluir? Amém? Ninguém quer participar, irmão? Só que a perguntar daquele parou lá no STJ. Tá. É o seguinte, aí tem uns testemunhos aí da irmã do Coque, no meio também. Quando eu morava... o ciclo de oração me ajudou muito nesse período. Porque tudo isso foi quando eu comecei a andar em ciclo de oração que aconteceu. Se me ajudasse de oração, passar pelas semanas. Eu comecei a andar em ciclo de oração porque eu li a história das Assembleias de Deus Piauí, lá do pastor Léo Neto. Leal, sim. Que é amigo do senhor. Aí eu li a história da Assembleia de Deus Piauí, aí eu percebi pela leitura que o ciclo de oração foi estruturante. Aí aquilo me despertou, pô, eu vou lá. Porque não vai quase ninguém. Eu disse, rapaz, pô, eu vou nesse negócio, que é lá que é estrutura, a própria igreja. Aí eu comecei a andar. Aí quando eu comecei a andar, começou a acontecer essas coisas aí que eu estou dizendo. Aí eu estava em São Luís ainda, e eu achava que não sairia mais de São Luís. Aí eu orei para Deus assim, se tua vontade é que eu não saia de São Luís mais, eu peço que me diga, para pelo menos eu tirar do sentido, a vontade de ir embora, e sair do aluguel e procurar nem que seja um terreno longe. Né? Aí Deus usou a irmã para dizer assim, então, peregrino nessa terra e vai para outras terras. E ninguém sabia. Irmã do círculo, bem típica mesmo. E ninguém sabia que eu estava orando isso, não. Aí já disse, até peregrino e vai para outras terras. Aí eu, já não vou ficar aqui, eu já sei que vou embora, então vou aproveitar aqui ao máximo. Aí, meses depois, Deus usou outra, lá em São Luís, para dizer assim. Ela disse em novembro do ano 2023, ela disse assim, em março, abril, tu vai mudar para uma terra perto de teus pais. Ela já foi mais específica. Aí, de fato, na Semana Santa, aí eu mudei de São Luís para Caxias. Aí, quando eu cheguei em Caxias, aí aqui minha vida todo tempo viajando. Aí, quando eu cheguei em Caxias, outras irmãs diziam, tu vai mudar de cidade. E eu estava pensando que era Timon. Porque de Caxias, a mais perto para ir para casa, era só Timon que faltava, pela escala do trabalho. Aí ficou esse negócio. Aí, quando eu fui para o Paraná, nessa história que eu contei, que foi no ciclo de oração, Deus usou outro cara lá, no evento da Donep, para dizer assim, Deus vai te mandar para Brasília, mas não disse como. E eu fiquei sem entender. Aí, no ciclo de oração de São Luís, 6 meses depois, outra irmã disse, tu vai para Brasília. Disse também. E eu fiquei sem entender, como é que eu vou para Brasília, se eu sou do estado do Maranhão? Eu fiquei sem entender. Aí, 6 meses depois, o que acontece? Eu fui técnico da Justiça há 15 anos atrás, antes de vir para a Defensoria do Maranhão. Eu fui técnico da Justiça e o juiz que era o titular da minha unidade, ele tinha sido meu professor na Universidade Federal, do Piauí antes. Aí ele me conhecia. Aí eu ajudei ele como assessor. Isso foi há 15 anos, 16, já é quase 16. Isso durou 3 anos. Aí ele foi embora para Brasília, porque ele foi assumir o TRF. Quem é do direito sabe, o TRF da nossa região é Brasília. E eu saí para o Maranhão com a Defensoria, e era assim que eu conheci o senhor, né? A parte do Maranhão. Aí a gente ficou 12 anos sem ter contato. E aí o que aconteceu? No ano passado, do TRF, ele foi promovido para o STJ. E aí, 15 dias antes dele assumir, a equipe dele entrou em contato e me chamou, sendo que a gente ficou 12 anos sem se
sem se ver, sem se falar. Aí, quando me chamaram, eu já estava de coração aberto, porque as irmãs do corte já tinham. Eu nunca tive plano de ir para lá, né? Assim, nunca passou pela minha cabeça. Não, elas já tinham dito, eu estava de coração aberto. E aí aconteceu. E aí, ó, eu sei que oração é importante, viu? Gente, é isso, viu? Ah, Essa noite, com certeza, uma vez que eu saio pra cá, eu tenho moto, né? E aí eu cacei a chave. E aí eu procurei a chave, procurei da minha moto e não achei. Pois bem, vou procurar a cópia. Procurei a chave da cópia, achei. Coloquei em cima da cama. Aí eu saí num minutinho da cama para a pia. Quando eu voltei, cadê a chave? E a chave desapareceu. Aí eu já vi aquele... Opa, calma. Falei, não se estressa, só o inimigo. Aí vim para cá de carona. Cheguei aqui já um pouco atrasada, bem já triste, pô, cheguei atrasada e tal, não ouvi. E saindo daqui, eu saio muito feliz. Realmente senti com tudo que ele disse, algo que me trouxe, que alimentou com certeza muito mais a minha fé. Que bom. Muito bem, gente, pois nós queremos agradecer a Deus pela presença de todos vocês, dizer que tem chance para nós ouvindo a história dessa ideia. Eu também não premeditei nada disso. Pois é. Então é isso. Eu também sonho com um mestrado, em fazer mestrado, mas não sei, Maeda, como você, eu não sei como, só se for algo mesmo. Eu quero que eu trouxe para cá, porque eu poder já É, falar, e para cá sem querer. Porque nós andamos em oração mesmo. agora, uma coisa é certa, irmãos. O que a gente está ouvindo aqui do Pablo, a gente vê um trabalhar de Deus, porque há uma necessidade muito grande de homens e mulheres de Deus nesses postos. Como eu disse, de princípio, é um ambiente que tem estado dominado por um sentimento anticristão muito grande, né? E, com certeza, urge a necessidade de pessoas levantadas por Deus para ocupar esses espaços, né? Então, quem sabe se Deus não está despertando hoje a fé de alguém para ir, quem sabe, mais à frente do Pablo, passar um pouco à frente dele, não é? Se precisar de uns... Se precisar de uns... Está difícil, tá? Porque, assim, ele não encontrou um professor, né? Pelo menos algum de nós aqui, se for desse um, já tem alguém para dar o norte, né? É isso, é isso. Então, gente, é isso. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Queremos também agradecer todo o pessoal que está em casa com a gente na sala online, participando desta aula, viu? Que Deus abençoe a todos. Pessoal, tem um certificado. Vocês interessam em receber o certificado? Pronto. Então, nós vamos fazer uma entrega aqui rapidamente. Vamos fazer uma entrega para um aluno e para uma aluna, não é? Então, uma aluna voluntária que quer receber aqui, bora? Quem vem? Vamos fazer o registro aqui com a irmã Hélida. É nós dois aqui. Entregando para ela, né? Então, ela fica no meio. A senhora fica no meio. Ela fica no meio, que está recebendo. Senhora. Não sei. A gente tem um começo aqui. Pronto. Pois é. Parabéns, viu? É isso aí. Quem é o aluno que se prontifica a receber aqui o Pastor Juscelino? Olha, Juscelino. Aqui no mesmo, no centro, né? Aí fica. Pronto. Então, pessoal, os demais que quiserem fazer foto com o Pablo, fiquem à vontade, viu? Podem receber aqui. Passe para os demais, por favor.
Aí os irmãos podem fazer a foto aqui com ele após aqui. Malé, passa bem Deixa tiver passar a mais, por gravação. favor. Pastor Jordan Nilson. São